está na UTI. Ele está na UTI porque ele não nasceu bem, não sei. Nasceu com falta de oxigenação. Eu falei, tá bom. Eu falei, quando eu vou poder ver ele? Ah, no momento você ainda não vai poder ver ele. Você vai ter que ficar aqui. Aí eu sei que o Fábio pôde ver ele, não sei como ele. Eu quase que eu quebrei o hospital lá, né? Porque eles não te comunicaram que ia fazer o aconteceu? parto. Eles me ligaram. Ele deu um grito, gente, que cortou meu coração. Foi no hospital ainda. Foi no hospital ainda. Gente, que dor. 90 dias tu tá com a perna daquele jeito, tu vai dobrar de uma hora pra outra. Aquilo foi na cabeça dele, foi com um choque. E aí eu acho que naquele momento a cabecinha dele já não. Foi o disco que desorganizou mais. Pra vocês, muito sincero e pode ser até muito chocante, né? Mas era uma época que eu era muito ausente, sabe? Muito ausente. Era uma rotina da Eliana, não era minha. Entendeu? Não era minha. Foi chocante a gente saber que ele tinha esse diagnóstico, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sunny. E hoje nossos convidados é em dose dupla. Temos um casal aqui incrível que vai contar uma história que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. É a Eliane e o Fábio. Eles são pais atípicos do Felipe, que tem 22 anos e tem um diagnóstico de paralisia cerebral. Seja muito bem-vindo, Fábio e Eliane. É um prazer enorme receber vocês aqui, contar a história incrível que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Verdade. Obrigada, gente. O Fábio tem uma voz de locutor. Verdade. Então, mas eu tenho certeza que independente, né? A Eliana é mais recatada mas ele veio pra equilibrar essa mesa. Tem que ter um equilíbrio, Eliana, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Sim. Eu tenho certeza que 22 anos é muita história, né? Então, a gente não vai conseguir resumir em 1h30, 22 anos, né, da vida do Felipe. Mas eu gostaria que você começasse contando pra gente como que foi no início. Ele foi o primeiro filho, foi a primeira gestação, não? Se foi uma gravidez planejada, não? Como que tudo começou? Então, eu tive a Isabela, né, a minha primeira filha. Eu tinha 20 anos e eu tive, quando eu ganhei a Isabela, eu já estava com uma doença que não tinha desenvolvido ainda no meu corpo. E que ela desenvolveu bem depois. Eu ganhei a Isabela, comecei a amamentar a Isabela. E aí, quando eu comecei a sentir que eu estava perdendo muito peso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a amamentar a Isabela e vi que eu estava chegando a 40 quilos, a 38, e eu muito grande, que eu era grandona assim. Grandona não, era assim. Alta. E aí eu comecei a perceber que eu não estava aguentando muita coisa. Eu estava sentindo muita febre, muita tosse. E aí, o médico pediu para eu suspender a amamentação da Isabela. Isso ela tinha quanto tempo? Isso ela tinha 8 meses, nessa faixa, quase para um aninho. E aí, o que aconteceu? Eu tava indo ao médico, né, pra saber o que eu tinha, e os médicos falavam que eu tinha pneumonia. E aí, você tá com pneumonia, e aquela tosse não me deixava, e eu ficava cansada, não conseguia fazer comida, não conseguia cuidar da Isabela, não conseguia fazer quase nada. E aí, eu conseguia nem mais dar conta da minha casa. Nem nessa época morava meu pai comigo, morava eu, o Fábio, a Isabela e meu pai. E eu não tava dando conta mais das minhas obrigações. E tava ficando muito difícil pra mim, porque tava vendo que eu tinha, sabe, aquela canseira. Era fora do normal, né? Era uma coisa que você não conseguia nem ficar em pé. E eu falei, como é que eu vou cuidar da Isabela se eu tô desse jeito? Ia no médico, ia no médico, e o médico, não, você é pneumonia, você vai tomar X de injeção, você vai tomar isso, tomar aquilo. E nada, falei, ninguém descobre o que eu tenho. Que pneumonia é essa que não cura? Sim. Aí tá, aí passou esse tempo, a Isabela fez um aninho. Aí quando foi eu indo ao médico, e aí eu vendo que não tava descobrindo o que eu tinha, uma vizinha minha falou bem assim pra mim assim, falou assim, Eliane, vai na vigilância sanitária e faz o exame de escarro. Porque eu acho que eu sei o que você tem, eu já tive. E nisso, nesse tempo todinho que eu fiquei, eu comecei a destruir meu ar mesmo, sabe? Eu pedi a separação do Fábio, separei do Fábio. Porque eu já não tava aguentando, eu não tava dando conta disso daquilo. Sim. Você tava mexendo com o emocional também, né? E já tava demais. Meu emocional Cobrança, né? Falar, oxe, como que eu tô casada com uma bebê e não tô dando conta de nada, nem de mim? Nem de mim. Eu tava me sentindo uma mulher destruída. Sim. Uma mulher assim, sabe? Eu não via mais uma mulher em mim. Eu não sentia mais eu não gostava nem de mulher no espelho. Nossa. Porque eu tava muito seca. E aí eu fiz o exame de escarro. E aí eu descobri que eu estava com tuberculose. Nossa. Aí quando eu descobri que eu tava com tuberculose,
E aí o meu mundo já acabou, né? Porque pra mim tuberculose era uma doença muito... Eu não entendia muito bem de tuberculose, então pra Ainda mim... mais na época, É, né? Não tinha nem como antigamente, pesquisar, né? Aí eu falei bem assim, o médico falou, você tem que fazer um tratamento, tal, de 6 meses, pode ser que ele vai um pouquinho mais antes, porque você demorou muito pra descobrir e tal. Eu falei bem assim, tudo bem, vamos fazer o tratamento, né? Só que eu tava muito, muito debilitada. Eu tava, mentalmente, pra mim, na minha saúde, eu já não tava aguentando mais nada. Sim. E eu morava num bairro, eu morava em Cubatão e, tipo, eu morava num bairro chamado Cota 95. Uhum. Eu tinha que descer pra Cubatão todo dia pra mim tomar minha medicação, pra mim ir e voltar. Eu tinha que fazer esse trajeto todo dia. E eu fazia esse trajeto sozinha. E aí eu pedi pra uma vizinha minha ficar com a Isabela. E aí ela ficava com a Isabela e eu ia fazer o tratamento. Chegava em casa, mas mesmo assim, chegava em casa muito cansada, sabe? Nos começos, até o remédio fazer o efeito no teu corpo, ele demora um tempo. Mas você já vai sentindo a diferença, você vai diminuindo mais a tosse, você consegue dormir. Eu não conseguia nem dormir, porque ele não deixando sem dormir. E aí eu comecei a fazer tratamento. Aí eu passava pelo médico, e o médico faz uma visita em casa, a vigilância sanitária vai na sua casa, faz uma visita, vê quantos moradores tem. E aí eles começaram, olha, eu acho que do jeito que você tá, nós vamos ter que a sua filha vai ter que ficar com outra pessoa, porque como é uma doença que pega pelo ar, não pode uma criança ficar com você. E como meu marido já não estava mais comigo, eu falei assim, não vou, pra me separar da Isabela era uma briga. Sim. E nesse período vocês realmente tinham se separado? Tinha, mas nós se encontrávamos. Era uma separação só de casa, sabe? Só de casa. Até casei. E aí, só que assim, o médico perguntou pra mim assim, você tem marido? Eu falei, não. Não tenho, né? Porque eu não tava na minha casa, não tinha. Só tem um flashback aí de vez em quando. Exato. Aí eu peguei e falei bem assim, aí ele falou assim, não, tudo bem. Só que o médico não tinha falado pra mim que o remédio da tuberculose cortava o efeito anticoncepcional. Ele esqueceu desse detalhe. Aí que mora o perigo. Aí o que aconteceu? A gente se encontrava, né? E eu já estava gestando o Felipe já. Nossa, porque eu já estava grávida. Já estava, já. Só que eu não tinha barriga. Sim. Não tinha, a única coisa que eu sentia era enjoo. Falei, mas como eu já estava enjoada da tuberculose, eu vomitava demais. Então confundiu. Era muita fraqueza. Uhum. Falei, e segue, né? Aí eu falei assim, doutor, eu tô vomitando demais, já tô quase 4 meses, eu não paro de vomitar. Ele virou pra mim e falou assim, você tá tendo relação? Eu falei, tô! Aí ele falou bem assim, então nós vamos fazer um exame pra saber se você tá grávida. Eu falei, imagina, nunca que eu vou estar grávida. Agora que eu tô com 42 quilos, eu vou estar grávida. Aí ele falou, não, você pode estar grávida. E aí só que mentalmente, a minha mente estava ruim ainda. Eu estava depressiva já, por causa que eu nunca tinha chegado numa situação daquela. Pra mim era uma coisa que eu tinha que ter comigo, era tipo assim, eu cuidar da minha casa, da minha filha, do meu esposo e do meu pai que morava comigo na época, né? Então eu falei assim, eu não posso ser um fracasso pra eles, eu tenho que mostrar que eu sou a mulher da casa. Pra mim, meu pensamento era esse. Eu jamais imaginei que eu poderia me abalar. Eu tinha que ser forte. Na verdade, a cobrança não vem dos outros. A cobrança é sua mesmo, é nossa mesmo. Né? E aí eu fiz o exame. Quando eu fiz o exame, que eu vi que eu estava grávida, aí meu mundo caiu. Porque eu não tinha planejado o Felipe. Sim. O Felipe não tinha sido planejado. Ainda mais naquela situação. Naquela situação que eu encontrava. Eu falei, como é que... Eu falei assim, doutor, mas ele pode pegar tuberculose? A tuberculose pode... E foi várias perguntas. Ele falou, não se preocupe, você já tá no tratamento, a tuberculose já não tá... O teu pulmão já tá ficando mais limpo, não tá com mancha mais. Agora você vai fazer o seu pré-natal. E você vai continuar com o tratamento de tuberculose. Já tava com quanto tempo de gestação? Eu já tava com 3 meses de gestação. Tá? E a Isabela tava com quanto tempo? A Isabela já tava com 1 aninho e 3 meses, se não me engano. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer tratamento, fiz tratamento, meu tratamento da tuberculose e comecei a fazer o pré-natal do Felipe. Tá tudo bem, o Felipe era uma criança que estava perfeita dentro de mim. Ele não tinha nada, eu fazia ultrassom, tudo normal. O Felipe tava fluindo, crescendo normalmente. Só que eu tinha muita crise de depressão. Às vezes eu desmaiava, porque eu me desesperava, porque pra mim, eu não ia conseguir dar conta, porque se eu falhar de novo. Sim. Então aquela autocobrança que eu ficava comigo mesmo, sabe, ela me matava por dentro. E, desculpa te cortar, e como que foi pra você, Fábio, receber essa notícia de que ela estava grávida, novamente, na situação em que ela se encontrava, e vocês até então ainda estavam separados, né? Como que foi pra você? Foi algo inesperado, né? Porque, mediante a situação que a gente vivia naquele momento, ela não estava bem
de saúde, a gente não imaginava que havia uma gravidez de maneira alguma, né? Foi um susto, né? Foi um susto, lógico, né? E como ela falou, né? Era uma época que nós éramos muito jovens, né? Financeiramente falando, muito mal estruturado, né? Não tinha recurso nenhum. Na época eu trabalhava num restaurante em Cubatão. Ganhava muito pouco, meu Deus do céu. A gente não para pra pensar hoje, eu não lembro nem como é que a gente sobrevivia na época. Melhor nem pensar. A gente não lembra nem como é que sobrevivia na época, mas foi algo assustador, né? Assustador, porque a gente muito jovem, né? Muito inexperiente. Sim. Você se assusta muito com as coisas, né? E com outro bebê pequeno ainda, que tinha a Isabela ainda, né? Então foi algo que a gente ficou muito assustado, né? Muito assustado, sem saber o que fazer, sem ter recurso, sem ter ajuda de ninguém, que era só nós, né? Se você se sentia capaz de ajudar ela. Porque Porque nesse momento ela precisava também de ajuda. Mas né? assim, quando você é muito jovem, você acaba que você se isenta de muitas responsabilidades. É verdade. Né? O jovem imaturo, ele não esquenta a cabeça dele com nada. Né? Ele acha que é tudo normal. Mas não é normal, né? Você não busca entender o que realmente está acontecendo, né? Você fica... Acho que a reação mais correta no momento é você até se esconder, né? Se privar, automático, né? Se privar de algumas situações, né? Porque não tem o que fazer. Principalmente quando são pais muito jovens, né? Então. Então a gente vê muito, quando geralmente são pais muito jovens, a tendência realmente cada um pro seu canto, não tem essa maturidade, né, de estar ali e seguir. Vocês na época não eram cristãos ainda. Não. É porque, que nem eu costumo dizer, né? A gente fala muito isso hoje em dia pros nossos filhos. E para amigos também. Eu entendo hoje que o que vai estruturar uma criança hoje em dia? Os pais. O pai e a mãe. Se você tem uma família saudável, um ambiente dentro de casa saudável, os seus filhos eles vão crescer com a cabeça melhor. Sim, tem mais chance, Por quê? né? Mais instrução, Exatamente. dificuldades do dia a dia, você vai saber como orientar. E a gente não tinha isso na época. Sim. Era nós e nós mesmos. Sim. Então a gente tinha que, se surgisse uma situação inesperada, a gente ia ter que procurar saber como que a gente ia resolver. Lidar, né? Porque não tinha ninguém para chegar e você sentar e falar assim, a situação é essa, o que a gente faz? Sim. A gente não tinha esse apoio. A gente teve por muito tempo, por algum tempo, o apoio da minha mãe. Só que a minha mãe, nós perdemos ela muito cedo. Então era alguém que instruía a gente aos poucos, né? Tanto que a Eliana, ela tinha um carinho pela Eliana fora do normal. Mas acabou que a gente perdeu, então quer dizer, era só nós. Sim. Né? O pessoal mais antigo, eles são muito recluso, né? Quando você para para pedir opinião, para conversar. O tratamento antigo de pai com os filhos não é como a gente vive hoje, é muito diferente. Hoje em dia, a vivência de pais e filhos é excepcional. Para quem vive bem, tem uma família saudável. Antigamente não tinha. Antigamente, até para você ouvir o eu te amo de um pai e de uma mãe, era difícil. Não existia eu te amo. A demonstração de carinho, de amor. Não existia o abraço, não existia o pai pegar um filho no colo. Era a realidade que a gente vivia antigamente. Hoje é diferente. Hoje é diferente. E hoje, nós adultos, né? Quando a gente enxerga os nossos pais no passado, a gente entende que eles demonstravam de outra forma como amar, né? Mas uma criança, no caso vocês, eu, né, a Rose, na época não enxerga que aquilo era uma demonstração de amor, né? Então, a criança acaba tendo que ser, ela precisa ver, sentir, né, o toque do carinho, a palavra eu te amo, a frase, né, filha, eu te amo, filho, eu te amo. Então, a geração mudou, né? O nosso modo de educar também mudou. Mas isso não invalida o amor que realmente a gente entende que eles estão. Porque às vezes a forma de amar era essa, era com trabalho, era suprindo, né, a casa. Não deixando faltar nada. Não deixando faltar nada, né? Porque assim, antigamente, né, aquilo só se dava o que recebia, né? E nossos pais, se a gente for olhar nossos pais, eles não receberam tanto amor e carinho dos pais deles também, né? Porque já vem de uma família, assim, de uma geração que era mais rígida, mais fechada, né? Então não tinha essa demonstração de afeto, de amor, de carinho, e foi se passando. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente vai se quebrando isso, né? E aí a gente vai criando família mais estruturada, que demonstra mais amor e carinho, que é o que a gente precisa, né? Para essas crianças que estão aí. Verdade, tá muito difícil, né? Educar hoje em dia, Sim. né? Então, Eliana, conclua, que eu te cortei pra perguntar pro Fábio. Então, aí eu comecei a fazer o pré-natal do Felipe,
devido às crises que eu tinha, eu comecei a fazer pré-natal de risco. Aí eu fui para o médico de alto risco. E aí ele foi passando com ele foi me dizendo o que eu tinha que fazer, como eu tinha que estar tomando os remédios, medicação, tudinho, né? E aí eu peguei, fiz o que ele mandava, só que eu sentia muitas dores na barriga, muitas. Não sei se é por causa da fraqueza que já tinha vindo, eu me alimentar muito mal, porque minha prioridade sempre era a Isabela, e me alimentar a Isabela. Então eu ficava assim, tem que ser, a Isabela tá na hora do almoço da Isabela. Eu parava pra dar o almoço da Isabela. Eu não tirava o tempo pra mim almoçar que eu teria que fazer aqui. Sim. Eu primeiro alimentava a Isabela. Se sobrasse tempo, você... Exato. E aí, passamos 2 semanas, 3 semanas, passamos 4, 5 meses. Chegou nos 35 semanas do Felipe. Eu tive uma crise na rua, passei mal, fui parando pro socorro, fiquei de observação, depois fui pra casa. Isso era uma sexta. Fiquei sábado com dor. Aí o Fábio chegou do serviço, eu falei, Fábio, eu tô com muita dor. Eu tô com uma dor fora do normal, eu não senti essa dor da Isabela. A gente sempre tira pelo primeiro, né? Sim. A gente sempre vai pelo primeiro. Então eu falei assim, vamos no médico? Vamos. Aí cheguei lá no médico, aí o médico perguntou o que eu tive. Só que eu já ia com a cartinha do meu médico mesmo, do obstetra. E aí ele falava bem assim, olha, nós vamos ficar com você aqui hoje, porque a gente teve uma alteraçãozinha. Mas o Felipe tá tudo bem. Eu fazia ultrassom, o Felipe tava ok. Tinha nada, nenhuma normalidade, nada, não apontou nada nos exames. Nada, exatamente. O Felipe não tinha nada. E aí eu fiquei nesse dia, isso era um sábado. Eu cheguei lá no hospital. E aí eu cheguei, aí o Fábio ficou lá embaixo me esperando, porque nessa época eu não subia, não ficava ninguém com a gente. Eu ficava sozinha. E eu subi, entrei no quarto, aí eles me deram medicação, colocaram eu lá deitadinha e tal. Passou, sabe? Não sentia mais dor nenhuma. Tava uma benção. Eu já tava sem sentindo dor. Tava comendo até demais. Como tava vindo na hora. Estavam fazendo, né? Estavam fazendo pra você a comida lá. Estavam me tudo dando fresquinho. Só faltava dando. Pronto, sábado, domingo. Eu não sei o que deu na cabeça daqueles médicos. Naquele domingo, eles queriam fazer uma cesárea em mim. Nossa. Com 35 semanas. Com 35 semanas. Meu Deus. Eles falaram assim, vamos fazer uma cesárea. Não sei o que passou na cabeça deles, porque até então eu tava ótima. Tava tudo bem, não tinha sinal, a bolsa não tinha estourado, nada. O meu médico tinha falado, ele falou assim, você precisa fazer repouso. Se você fizer repouso, você consegue ter uma boa gestação. Sim. Só que eu não parava. Eu tinha que arrumar casa, eu tinha que fazer isso, eu não parava. Mas, tipo assim, no sábado pro domingo que eu fiquei lá, eu tava calma, eu estava ótima, eu não tava sentindo mais dor nenhuma. Mas eles quiseram fazer uma cesárea. Aí foi onde começou o grande problema. Nossa. E quando você recebeu essa notícia, eles autorizaram o Fábio subir? Não, eles me tiraram. Nessa época, eles me tiraram da sala, me levaram para a sala de cirurgia, fizeram a cesárea e tiraram o Felipe de mim. Eles nem marcaram o apigado do Felipe nesse dia. Meu Deus. Não marcaram. Eu sei que eles tiraram o Felipe de mim, eu não escutei nem o choro do Felipe. Eu só sei que o Fábio depois subiu lá pra cima. E quando eu fui ver, eu falei, Fábio, eu não escutei nem o choro do Felipe. Cadê o Felipe? Nem te mostraram Não nada. me mostraram. Ele falou assim, o Felipe foi direto pra UTI. Eu falei, como é que o Felipe foi direto pra UTI? Isso na segunda-feira que eu falei contigo. Não, isso foi no domingo, na hora do parto. Não, mas eu só consegui falar com você na segunda. No dia do parto, depois do parto. Nossa, gente. Aí eu peguei e falei bem assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu cheguei, a gente sobe lá, porque como eu nunca tinha tido cesárea, eu não sabia nem como é que era. Sei que eu tava muito grog, né? Eu tinha tido parto normal, parto normal também, eu sabia que tá... Aí eu falei, cadê o Felipe? Aí eu perguntava, cadê o Felipe? Ah, mãe, ele está na UTI. Ele está na UTI porque ele não nasceu bem, não sei. Nasceu por falta de oxigenação. Falei, tá bom. Falei, quando é que eu vou poder ver ele? Ah, no momento você ainda não vai poder ver ele. Você vai ter que ficar aqui. Aí eu sei que o Fábio pode ver ele, eu não sei como ele... Eu quase que eu quebrei o hospital lá, né? Porque eles não te comunicaram que ia fazer o parto. Eles me ligaram no domingo, eu tava lá. Na época, a minha tia morava bem próximo, né, ao hospital, então, enquanto ela ficou no hospital, eu fiquei na casa da minha tia. Aí eles me ligaram no domingo, se eu não me engano, por volta das 18h30, esse horário mais ou menos. Aí falaram pra mim assim, ó, seu filho nasceu, né, o seu bebê nasceu, só que teve uma complicação e o médico só vai falar contigo na segunda-feira. Meu Deus. Eu falei, hoje na segunda-feira, aí eu fui pro hospital. Fui pro hospital, desci pro hospital, que era próximo, foi eu e meu irmão até na época, e cheguei lá na recepção, aí eu falei, meu filho nasceu, eu queria ver ele, aí o menino da recepção lá, ele falou assim, ó, teve uma complicação no parto do teu filho, o médico só vai falar contigo na segunda-feira, e virou as costas. Imagina! Eu falei, como é que tu vira as costas pra mim? Mal foi Aí comunicado que não... fizemos um auê no hospital, aí
Acabou que o médico desceu pra falar comigo. E ele falou assim, ó, vamos subir comigo lá, que eu vou te explicar. Aí eu fui lá na UTI no dia. Aí ele me mostrou o Felipe tava na incubadora já e tal. Aí ele falou, ó, tivemos uma complicação, tivemos que fazer o parto dele cesárea às pressas e tal. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, ele nasceu prematuro e ele tá no período de amaduração do pulmão, né? Isso. O pulmão dele tá muito jovem ainda e ele precisa ficar aqui até melhorar. Meu, tá, né? Muito leigo, né? Novo, você não entende. Felipe desse tamanho assim, ó, pequenininho mesmo. Sim. Só que todo perfeitinho, normal, respirando direitinho. Cabelo arrepiadão, todo lisão. Mó cabelão ele tinha, todo bonitinho e tal. Aí falou assim, ó, você só vai conseguir falar com a sua esposa amanhã na visita, que é na segunda-feira. Aí na segunda-feira, quando eu cheguei no hospital pra falar com a Eliana não sabia nem o que estava acontecendo ainda. Aí eu expliquei pra ela, falei, a situação do Felipe é essa, ele tá na UTI, aconteceu assim. E daí pra lá começou a rotina da Eliana de hospital. Ele ficou entubado, ele saiu do... ele ficou já direto pra incubadora. E nem o médico deu nenhuma explicação digna de por que fez o parto tão prematuro, sendo que ela já estava bem. Exato. Meu Deus. Será que eles detectaram... Você fez algum exame antes deles decidirem? Tipo uma ultrassom... Não sei nem se... Acho que existia ultrassom, né? Fiz ultrassom. De repente eles viram alguma coisa e não te falaram. Não tinha nada. Ele fez ultrassom e falou, tá tudo bem. Ó, o Felipe tá bem, batimento cardíaco bem, a cabecinha desenvolvendo bem, tudo certinho. Tudo tronco, perfeito. Tava perfeitinho. Deu na telha deles mesmo. Eu não sei sinceramente, eu me pergunto até hoje o que deu na cabeça daqueles dois eles fazerem aquele parto. Meu Deus do céu. Aí então, eu peguei e falei assim, aí o Fábio chegou lá pra falar comigo, eu falei assim, mas ninguém vai falar comigo ainda. Só estão aqui, vem meus pontos, me dão uma indicação, eu pergunto, ninguém me responde. Eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho. Aí as meninas falaram assim, as enfermeiras falaram assim, a gente vai levar você pra ver o Felipe. Quando eu cheguei lá que eu vi o Felipe, né todo entubado, uma coisa desse tamanhozinho, eu falei, gente, será que ele vinga? Eu na minha cabeça, eu falei assim, é muito pequeno, é muito miudinho, era muito... Eu falei, gente, eu falei, é fora do normal pra essa criança. Não, mãe, mas tá tudo bem com ele, tá tudo bem. Ela falou, você não pode ficar aqui agora no momento. Aí eu subia, com ponto, subia, e eu fiquei 2 dias só no hospital, depois fui pra casa. Só que nisso de eu ir pra casa, eu tinha que ter os cuidados da cesárea. Do pós-parto. Não tive cuidado nenhum. O que acontecia? Porque eu tinha que descer pra amamentar. Eu tinha que descer porque eu queria amamentar ele. Ela falou assim, mãe, você não vai poder amamentar ele porque ele não tá tendo o... Ele não vai ter sucção, ele vai ter força pra puxar, pra sugar. Eu falei assim, tá, mas como é que vai ser? Ela falou assim, você vai tirar e vai dar no copinho. Mas mesmo assim, a gente vai dar num canudinho, vai dar, já tinha colocado um canudinho, que descia uma sonda, né? Uma sondinha nele. E ele tava tomando leite assim. Ficou durante uns 15, 20 dias do primeiro dia dele no hospital, tomando uma amamentada assim. E aí, eu falei assim, quando é que ele vai sair da UTI? Ele não tá bem? Vocês não falaram que ele tá bem? Não, mãe, ele já vai subir, vai pro quarto já. O Felipe foi pro quarto. Isso já tinha feito 1 mês o Felipe no hospital. Nossa. E eu subindo e descendo todos os santos dias. Eu chegava 8 horas no hospital, com pontos, porque eu morava muito afastado do hospital. Eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que descer, subir escada e tal. Sim. Eu falei, gente, e os meus pontos daquele jeito. Eu falei, que não inflame, né? Eu tentando, mas eu andava bem. Só que minha mente, mentalmente, a minha cabeça já não estava muito boa. Sim. A depressão já tava voltando de novo. Sim. E aí eu andava, sabe quando você anda na rua assim, você anda deslocada, você anda perdida? Você só não sabe mais o que você faz? A Isabela jogada, quer dizer, eu deixava com a minha vizinha. Sim. Minha rede de apoio era minha vizinha. Sim. E aí eu falei assim, quando será que esse menino vai sair do hospital? Aí todo santo dia chegava, o mesmo trajeto, ia pro hospital, chegava, tirava leite, ficava olhando ele ali dentro daquele negócio. E aí quando ela falou assim, ele vai subir pro berçário. Tudo bem, vai subir pro berçário, ele teve uma melhora, né? Ela vai tirar ele da UTI e vai subir pra cima. Levaram ele pra cima. Ele passou 2 dias lá em cima. O Felipe me pegou uma infecção. Meu Deus. Essa infecção eu tinha que entrar toda encapada lá pra dentro do menino. Eu falei, Fábio, o Felipe pegou uma infecção. A mãe, ele não pode ficar junto com a criança, ele não pode ficar, porque a infecção que ele tá aqui é muito... Eu falei, infecção da onde? Do hospital. Eu falei, então a infecção é daqui, não é de mim que eu tô vendo na rua. E aquilo já tava em mim, tudo na minha cabeça, que já tava me deixando já furiosa, já tava
Eu falei assim, gente, nem tem como estar no hospital e tá pegando doença do hospital. Eu falei, mãe, pior que pega. Pior que pega. Aqui é o lugar que tem mais é aqui. Até pra você era risco, porque os seus pontos nem deviam estar cicatrizados verdade. direito. Sim. E você entrando e saindo do hospital, até mas aqui nessa hora a gente não pensa, óbvio, né? Mas até ela tava correndo risco, né, de pegar uma Eles infecção. são muito Eu vulneráveis, né? entrava 8 horas da manhã no hospital, saía umas 9 horas. Nossa. Eu ficava o dia todo no hospital. Cuidando do Felipe. Eu ficava lá, olhando ele. Aí na parte de dormir eu tinha embora. Aí vai mais 15 dias. Aí o Felipe desceu pra UTI de novo. Porque ele pegou uma infecção hospitalar. Nisso eu não podia ficar eu só poderia ver ele na UTI. Só via e saía. Só que pra mim aquilo já tava desgastante. Já não tava já não tava aguentando mais aquela situação. Sim. E aí eu comecei a pensar e eu falei assim, meu Deus, será que meu filho vai vingar? Meu maior medo era do Felipe não vingar. Do Felipe ele não conseguir sair daquele lugar. E pra mim ele já era meu, eu já tinha amor, já amava ele, já dava... Sim. E aí eu falei assim, gente, se eu perder o Felipe, eu perdi tudo. Pra mim era um... Aí eu peguei e falei assim, olha, eu fui lá pra cima, aí ficava no hospital sentada lá na frente, até me dar aquela força de novo, pra me subir de novo, entrar dentro do hospital. Entrava, via o Felipe naquela situação, ficava e ia embora, todo santo dia. 2 meses. Quando foi no 3º mês, aí ele teve melhor, ele subiu pra cima. No 3º mês, no 2º mês, ele desceu pra UTI de novo. Ele desceu pra UTI 3 vezes. Porque o que ele teve? Ele teve uma apneia. Devido a essa infecção, ele teve uma apneia. E eu tinha falado pra enfermeira, falei, Fábio, olha pra ver se você acha normal. Os dedos do Felipe tá tudo roxo. E o olhar dele tá parado. A única coisa que você coloca assim, é a respiração dele que você sentia. Aí eu falei pra ele falou assim, chama a enfermeira e pergunta. Aí eu peguei, chamei a enfermeira e falei assim, é normal ele tá assim, os dedinhos dele tá tudo roxo, e o olhar dele tá parado, o olhar dele tava intacto assim, ó. É normal de prematuro. Eu falei, não é normal de prematuro. Ali ele já tava com a lesão cerebral, né? Aí no outro dia, 8 horas da manhã, na hora que eu tava chegando no hospital, a enfermeira rindo. O Felipe deu uma apneia. Ele já dado a apneia já no outro dia. Já tava antes. Ele ficou mais de 24 horas. Eles não se atentaram. Meu Deus do céu. Gente. Aí rindo no elevador. Mas sabe quando você eu vi o Felipe, eu vi que era o Felipe. rindo ainda? A enfermeira não. Eu peguei e falei bem assim, gente, ela entrou pra levar o UTI. E eu sabia que era o Felipe. Aí eu cheguei lá em cima e falei, cadê o Felipe? Mãe, ele acabou de ser pra UTI de novo, ele teve um probleminha. Eu falei, como é que é? Teve um probleminha? O médico vai falar com você, mas você tem que aguardar 1h da tarde. Guardei. Liguei pro Fábio, falei, Fábio, o Felipe voltou de novo pra UTI. E aquilo já tá me consumindo. Nossa, imagina. Aquilo Você já não tava bem, Já né, não tava. antes, Eu tava, sabe, sabe, parecendo um zumbi andando na rua? E aí eu falei assim, não acredito, mais uma vez de UTI. Aí eu entrei na UTI, já tava lá, ele todo entubado de novo, do mesmo. Eu falei assim, gente, de novo isso. Aí pra mim eu já sabia que, pra mim, no meu pensamento, eu falei assim, o Felipe não vai conseguir sair daqui desse jeito que ele tá. Então eu já fui perdendo as esperanças. Mas sabe quando você vai perdendo a esperança, mas você quer que aquela criança tenha um sopro, que você quer que ela saia dali? Sim. E eu falei assim, gente, não pode ser isso comigo, não pode acontecer isso comigo. E aquilo ali foi me matando por dentro, aquilo ali foi me consumindo por dentro, eu não sabia mais o que fazer. Aí passou-se uma semana, passou-se 2 semanas, passou-se 3 semanas, o Felipe saiu da UTI, subiu de novo pro quarto. Isso já era novembro. Aí eu peguei e falei bem assim, olha, quando que o Felipe vai ter alta? Eu já não tô aguentando mais vir aqui. E aí, antes dele ter alta, eu ainda entrei na UTI de novo, e aí eu falei assim, ela falou bem assim, ó, ele vai subir pra cima, mas a gente não vai liberar ele tão rápido. Ele vai subir pra cima porque ele pode descer de novo pra UTI. Eu falei, como é que é isso? Então não sobe, deixa ele aqui embaixo. Ela falou assim, não, ele vai subir pra ver como é que ele vai reagir. Porque agora ele já saiu da medicação, deu uma semana de medicação, ele vai subir. Quando ele subiu lá pra cima, ele tava numa isolete, ele ficou num quarto, que eles colocam lá uma cortina e um quartinho, era o número 4, eu lembro que era o número 4. E aí eu cheguei lá, o primeiro dia ele tava lá, no segundo dia que eu cheguei lá, tinha um neném morto lá dentro. E eu falei bem assim, eu falei assim, não acredito, o Felipe morreu, vocês deixaram ele ali, daquele jeito. Ela falou assim, aí eu comecei a dar louca, comecei a gritar, ela falou assim, calma mãe, não é o Felipe, aquele ali é um bebê que a gente... Eu falei assim, esqueceu de tirar? Vocês sabem que é a hora da visita, como é que vocês deixaram a criança ali? Aí eu achei que era o Felipe. Ela falou, não, o Felipe tá do outro lado. Tiraram o Felipe e colocaram o Felipe do outro lado. Aí eu falei, quanto tempo que o Felipe vai ficar mais aqui? Ele falou assim, a gente vai esperar uma semana que ele deu, agora vai esperar mais uma semana pra ele sair daqui. Aí ele foi amadurecendo, o pulmãozinho dele, ele foi reagindo.
E aí, quando foi no dia dele sair do hospital, aquele dia foi... Que alegria. Não sei se foi uma alegria, sabe? Eu acho é? que eu acho que eu, sabe quando você tá anestesiada? Você já tá tão cansada, tanta você tá coisa tão consumida, aconteceu, você já não sabe mais o que você fazer. Sim. Eu já tava com medo de tirar ele daquele lugar e ele morreu no meu braço. Sim. Então eu já tava assim, falei, será que ele tá forte? Será que ele vai conseguir? Não tinha segurança, né? Você tá A gente sai preparado com medo pra isso, mesmo. né? É o medo de tudo, né? Eu nem esperei ele chegar no hospital. Eu simplesmente peguei ele, enrolei ele no paninho dele, na cobertinha dele, peguei a bolsinha dele, coloquei no meu bolso, aqui no meu ombro assim. O hospital, ele fica bem vamos supor assim, no finalzinho da avenida, né, Fábio? Isso. E aí eu andei da avenida todinha com ele até o primeiro ponto, até o ponto do Senai de Cubatão, que é mais próximo das fábricas. Eu tive que fazer aquilo. Eu falei assim, eu vou andar, eu não vou entrar no ônibus agora. Sim. E aí eu fui andando com ele, olhando pra ele. Eu fui ali, eu falei assim, naquele dia eu falei assim, só me dê ele no meu braço se o senhor permitir que ele viva. Se não for pra permitir que ele viva, não deixa ele pro meu braço, porque eu não vou aguentar isso. Sim. E eu fui ali, falando com Deus naquele momento, eu fui, sabe, me colocando o Felipe diante de Deus. Falei, Senhor, por essa luz que o Senhor tá me dando, que o Senhor tá me dando agora, deixa ele viver comigo, né? Deixa ele estar comigo. Eu não sabia que o Felipe tinha nada naquela época. Naquela época eu só tirei o Felipe. Na alta, nenhum médico chegou pra Não. falar com você, neurologista, nada. Pra falar, olha, tem Ninguém. a Te possibilidade. Não, Nada. nada. Não, pra mim o Felipe ia sair, ele ia ser a criança perfeita. Aham. Cheguei, peguei um ônibus. Nessa época, o ônibus ele dava a volta para imigrantes, quando era dia de feriado, quando era de sexta-feira, porque os paulistas tinham que vir para Aham. E eu Pra morava num liberar lugar essa... impossível, que eu tinha que dar a volta. Eu falei, não é dia hoje disso. O trânsito parado, os paulistas descendo. Eu falei assim, eu aqui. Aí ele começou a chorar. Só que ele chorava, eu tentava dar mamar pra ele mamava, só que ele não parava de chorar. Eu falei, gente, a Isabela chorava, mamava, e parava. A Isabela sentia fome. Aham. Ali dentro do ônibus eu já fui sentindo medo. Porque ele não parava de chorar, o pessoal tudo me olhando, o pessoal tudo me filmando. Ele falou assim, a moça olhou pra mim, você tá precisando de alguma coisa? Você quer que eu falei, não, pode deixar, ele tá bem. E eu agarrei ele aqui comigo, eu falei, Felipe, aguenta firme, nós já estamos chegando. Aí chegamos em casa, eu peguei e coloquei ele pra dormir. Ficou no bercinho lá. Só que o Felipe, ele chorava, você não sabia, ele tinha um fôlego pra chorar. Só que ele não parava de chorar. Sim. Ele era aquela criança, eu falei, gente, não é possível. Aí levei ele na pediatra. A pediatra era uma mulher muito monstra, sabe? Ela era aquela mulher que me engolia. Nossa. Chegava lá, ela falava assim, ela media ele, fazia o que ela tinha que fazer. Ela falava assim, mãe, o que ele tá tomando? Eu falei, tá tomando fórmula, porque meu peito secou, eu não tive mais como amamentar ele. Ela falou, qual fórmula? Eu falei, essa que você passou, a fórmula que passou, a medicação que você tá dando, eu tô dando. Só que tem um porém, ele não para de chorar. Ela falou assim, é normal de beber. Eu falei assim, mas é o normal ele ficar sempre chorando, ele não parava, ele só parava quando ele dormia, quando às vezes que ele se sentia cansado, ele parava. E aí, indo acompanhando com ela, de 15 em 15, aí ela passou ele pro neuro. Ela chegou e falou assim, vou mandar ele pro neuro. Isso ele já tinha quanto tempo de vida? Isso ele já tava com 3 meses de vida, 3 meses. E eu não sabia que tinha nada. Vamos pro neuro. Aí passei ele no neuro, o neuro pediu os exames, nós fizemos o exame dele todinho. Aí quando eu já fui notando, eu falei assim, a Isabela com 4, a Isabela já tinha um pescocinho mais durinho. A Isabela tinha uma visão mais ela olhava mais pra gente, já brincava, já fazia barulhinho. E o Felipe sempre naquela de só choro de amamentar. Teve um dia que eu cheguei no hospital com ele pra consulta, e ele chorando muito. Só que ele chorava sem parar, incessantemente, daquele choro que eu já tava querendo dar ele pra alguém. Porque eu só queria chegar no hospital. Sim. Eu cheguei no hospital, aí tava a fono, aí ele tava uma fono e tava a doutora. Aí ela falou assim, aí ela pegou ele, ela falou assim, aí eu tava dando mamar pra ele, pra ver se ele parava de chorar. Eu coloquei leite, só que eu não sabia que o leite tava indo pro pulmão dele. Nossa. Aí ela começou, você é louca, você não sei o quê, como é que você tá dando... Eu falei assim, você que mandou dar amamentar se ele disse fome, eu tô dando, se ele chora é porque ele tá com fome. Meu raciocínio é esse. Ou se ele chora é porque ele tá com dor, se ele tiver com dor, dou um remedinho que passa dor, que foi o que você passou. Aí ela pegou e falou bem assim, aí ela tomou ele do meu braço e quis chamar a polícia pra mim. Nossa. Porque ela falou que eu tava tentando matar ele, que eu tava enfiando o leite dele. Só que eu nem sabia da situação. Aí a outra médica veio, ela me pegou, ela viu que eu já tava desesperada, que eu já estava já sem ação. Ela, mãe, tá tudo bem? Eu falei assim, eu não quero aquela criança mais comigo. Eu virei pra ela e falei assim, eu não quero. Eu vou matar ele e eu não quero. Você falou assim? Eu falei, se ela tá falando que eu vou matar ele, eu acho que eu vou matar ele. E ela falou assim, calma, mãe, não é bem assim. A médica tá um pouco nervosa. Eu falei assim, não, ela falou que eu vou matar ele. Ela falou que vai chamar a polícia pra mim.
E aí a médica foi lá falar com ela, falou assim, ó, não é bem assim. A mãe parece estar com depressão também. E aí ela pegou, falou assim, foi lá, fez a sucção dele, tirou todo o leite do pulmão. Aí eu descobri que o Felipe tinha refluxo. Aonde que o leite pro pulmão dele. Aí eu tinha que dar uma medida certinha, não podia passar daquela medida. Então eu sempre tava dando aquela medida certinha. Aí eu descobri o refluxo. Aí peguei o resultado do neuro, levei pra doutora de novo. Aí eu levei pra ela, falou assim, ó, agora você vai passar com o neuro de novo, porque ele vai conversar com você. Aí o neuro pegou pra mim e falou bem assim, olha, seu filho teve paralisia cerebral e ele não vai ser um vegetal e isso. E você tava sozinha nessa Sozinha, eu e ele. Eu e o Felipe. Nessa época, vocês já estavam juntos de novo? Já, ou né? ainda... Já tinha voltado, já. Assim que eu engravidei, nós voltamos. Assim que ele descobriu que eu tava grávida do Felipe, nós voltamos, reatamos, ele foi pra casa. Mas aí, no dia que o médico foi falar pra mim que ele tinha tudo isso, que o médico conseguia ser um vegetal, eu imaginei. Eu já tinha cuidado de uma criança especial que tinha microcefalia. Então eu imaginei que ele seria igual o Léo. Eu falei assim, não, ele vai ser igual o Léo. O Léo morreu com 9 anos. Então eu imaginei a vida do Léo na vida do Felipe. Sim. Então, só que eu vi o Felipe bem mais debilitado. Aí eu comecei eu falei assim, o que eu faço? Você vai pra Casa de Esperança, você vai fazer tratamento com ele lá. Chegando lá, eu sentei, eu peguei ele no meu colo, assim, sentei com ele lá. Muitas crianças especiais naquele lugar. E aí, aquilo começou a vir no meu coração uma tristeza, uma dor, sabe? Aquela vontade de gritar, de sair gritando naquele lugar que eu não queria estar naquele lugar. Sim. E olha que eu sempre frequentei a Casa de Esperança, que eu tinha uma tia especial que frequentava a Casa de Esperança de Santos. Então, pra mim, era diferente. Só que naquele momento, pra mim, não tava sendo. Pra mim, aquele momento tava sendo o momento mais difícil da minha vida. A sua visão mudou, né? Ali você tava com seu filho, você sabia o quão... É diferente quando é com a gente, né? É diferente. Aí eu peguei e falei assim... Aí eu olhei pra um lado, tinha um menininho que tinha a cabeça bem grande, né? E eu falei assim, meu Deus. Aí eu olhei pro outro, tinha uma outra criança. E aí eu fui olhando cada mãe, cada situação ali. Eu falei, será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter força? Aí eu comecei a me autoanalisar. Eu falei assim, aí eu comecei a entender que eu já não tava bem de novo. Aí eu já não tava comendo mais. Eu já tava ficando de novo doente pelo fato de eu estar só com aquilo na minha cabeça. Sim. Tanto que a tuberculose tinha voltado. Eu ia te perguntar se ela tinha voltou acabado. porque eu não estava me alimentando. Porque eu fiquei, esses 3 meses que eu fiquei no hospital, eu mal me alimentava. Sim. Eu ficava só entrando no hospital e saindo, Aí eu passei no médico de novo, ele falou assim, você vai voltar a tomar um remédio de novo, porque você tá de novo, você não tá com aquela tão forte como tava, mas você vai voltar a tomar um remédio, pra ela não voltar mais. Aí voltei a tomar uma medicação da tuberculose, e aí fui fazer tratamento com o Felipe na Casa de Esperança. Como a Casa de Esperança era parte da vigilância sanitária, dava tudo juntinho pra mim, eu conseguiria assimilar os dois. Aí eu deixava o Felipe pra fazer o tratamento, e aí eu ia pra fazer meu tratamento. Aquilo foi minha vida nos primeiros meses da tuberculose, foi durante 6 meses, eu comecei a fazer o tratamento de novo, e foi aquela só que eu precisava estar passando um psicóloga mesmo, porque eu já não tava mais boa. É isso que eu ia te perguntar, se em algum momento você buscou essa ajuda psicológica pra você, porque por mais que eu já tinha uma bebê pequena, né, tinha o Felipe também que tava naquela condição, mas em algum momento você parou e falou, não, eu preciso de uma ajuda, senão eu não vou aguentar, não vou conseguir dar conta. Aí eu cheguei lá na psicóloga. Aí a mulher olhava pra mim, eu olhava pra ela, ela falava assim pra mim assim, o que você tá sentindo? Eu falava pra ela assim, eu tenho medo daquela criança morrer nos meus braços. Eu não quero mais amar ela, porque se ela morrer no meu braço, eu morro junto. Eu não vou ter estrutura pra me segurar ele. E eu comecei a conversar com ela. Só que aquela mulher não fazia diferença nenhuma pra mim. Me perdoa as psicólogas, mas ela não fazia diferença nenhuma. Eu precisava de algo melhor. Eu precisava de algo que falasse comigo ao meu coração mesmo. Eu tava precisando de algo que me desse força. De algo que mudasse aquilo dentro de mim. Sim. Porque aquilo dentro de mim já tava me consumindo. Já tinha me consumido, aliás. Sim. Eu tava parecendo um zumbi. Eu só andava, eu só fazia o que as pessoas mandavam. Eu já não tava fazendo mais por mim. Uma coisa que eu quisesse fazer. Então eu comecei aí eu falei assim, aí eu fui a primeira vez, a segunda, a terceira já não fui mais. Eu virei pra ela e falei assim, eu quero que se o Felipe tiver que partir, eu quero que ele não parta não nos meus braços. Eu quero que ele parta no hospital, em qualquer outro lugar, mas não nos meus braços. Mas engraçado, né? A gente fala, igual você falando, que falou isso pra ela, hoje, 22 anos depois, é uma fala que a gente... ela também não ia poder resolver isso pra você, né? Não teria como ela controlar essa situação e falar assim, tá bom, a gente vai evitar com que ele, né, se tiver que partir, parta nos seus braços. Que é uma situação que
é impossível de controlar, mas naquele momento nem você tinha esse discernimento de falar pra ela, porque o que você esperava que ela respondesse naquele momento? Nenhuma resposta que ela te desse iria realmente preencher isso em você, porque ela não poderia te dar essa certeza, né? Porque se Deus falasse pra ele partir no seu braço, ia acontecer independente da fala dela ali, né? Então acaba sendo algo que hoje, vendo você superada, tudo que vocês já passaram, vendo falar assim, nossa, como que a gente numa situação de depressão, a gente acaba buscando respostas em coisas que às vezes não tem resposta. Eu esperava que ela falasse, não, ele vai viver. Eu pensava que ela desse um remedinho assim, não, vai sarar, isso vai. Não, sim. Não ia acontecer isso, não ia acontecer isso. Aí então eu falei assim, não é, eu falei assim pra assim, olha, pode suspender as minhas sessões, que eu não vou voltar mais aqui, não. Eu falei pra ela. Ela, mas por que você não vai voltar? Eu falei assim, porque você não tá me ajudando. Eu falei pra ela, Simples assim. Simples assim. Aí eu peguei e saí. Ela, tudo bem, é uma escolha sua. E eu não voltei mais. E eu peguei e falei, e aí eu comecei minha jornada. Aí era fisioterapia, era fono, era tudo no... E aí o Felipe desenvolvendo. O momento mais feliz que eu tive com o Felipe foi ver ele levantando o pescocinho sozinho. Que foi no meu quarto. Que aí eu falei assim, ele levantou o pescoço. Ele não vai ser um vegetal. Eu falei, gente, ele fez assim, ó. Na hora que ele fez assim pra mim, nossa, aquilo pra mim... Era a esperança que você precisava também, eu falei, né, pronto. Eliana? Aí eu ficava olhando assim pra ele subindo, ele baixava e subia. Ele baixava e subia. Ah, que graça. E aí eu peguei e comecei... Aí ele começou a fazer tratamento. Aí eu levava ele pra São Paulo também. Levava ele pra CD. E a gente, só que aquilo me consumindo, porque eu não tinha mais tempo pra mim, eu não tinha tempo pro meu esposo, eu não tinha tempo pra Isabela, eu não tinha tempo pra casa. Exatamente. Era só o Felipe. Eu não tinha tempo, nem que nem eu falo, eu não tinha tempo nem de pichar meu cabelo. Sim. Eu saí de casa muito cedo. Então tinha vezes que eu tinha que sair correndo. E o Felipe tinha que estar intacto, perfeito. A roupa limpa, cheirosinho, bonitinho. O Felipe tinha refluxo, então ele gorfava muito, né? Então tinha vezes que eu chegava no lugar, eu tinha que levar umas 5 peças de roupa pra ele. Porque se ligou fácil, eu tinha uma roupa ali pra trocar. Porque pra mim tinha que estar... Sim, limpinho. Impecável, né? Eliana, rapidinho, te cortando de novo. Fábio, só pra ela não seguir no tratamento e a gente fugir muito. Como que foi pra você receber o diagnóstico do Felipe? Que a gente tá contando aqui a versão dela, né? E pra você, como que foi? Eu vou falar algo pra vocês muito sincero e pode ser até muito chocante, né? Mas era uma época que eu era muito ausente, sabe? Muito ausente. Era uma rotina da Eliana, não era minha. Entendi. Entendeu? Não era minha. Foi chocante a gente saber que ele tinha esse diagnóstico, né? Mas na época eu era um pai muito ausente. Hoje você se envergonha daquele homem? Lógico, aquele homem não existe mais. Não existe mais. Mas assim, a gente costuma dizer que tem determinadas... situações que a Eliana viveu naquela época que eu não sei, que eu não lembro. Talvez você esteja escutando agora. Exato, o que ela tá contando. Tem muitas coisas que a gente senta pra conversar e eu falo, pô, eu não lembro. Entendeu? Então é o que a gente tava conversando, foram momentos muito ruins, muito difíceis, né? Dolorosos, muito né? imaturos, né? Teve há anos atrás, depois, né, muito mais pra frente, como nós nos mudamos pro Casqueiro, uma das coisas começou a melhorar, né? Aí teve um dia que eu saí pra pedalar com a minha filha pra comprar pão. Aí ela falou assim pra mim, caramba, pai, ela falou assim, eu com 19 anos de idade, minha filha tinha 19 anos na época, ela falou assim, a primeira volta de bicicleta que a gente dá. Nossa. Aí eu parava pra pensar e coisas que eu não lembrava. Sim. Porque a gente não tinha uma rotina. A gente não tinha um lar saudável, né? Então, às vezes eu paro pra pensar assim, quando a gente senta pra conversar de determinados assuntos, eu não tenho nem o que comentar, porque não vivenciava, entendeu? Exatamente. E essa parte, né, dessa vivência que você teve é o retrato de muitas famílias atípicas. Exato. Que tem até hoje, né? Por isso dos pais que fogem, dos pais que não ficam, então, daqueles que estão dentro da casa, mas ausentes. Então esse é um retrato importante você falar isso, por isso que quando ela falou que eu viria pra cá, eu falei assim, poxa, vamos, porque é importante que muitos pais saibam que da necessidade de ser participativo. Exatamente. Né? Porque o fardo ele só é pesado se não tiver ninguém para te ajudar a carregar. Exatamente. Né? Então,
Se você tem uma vida a dois, é pra quê? É pra ser dividida. Exatamente. Não é pra um só ser consumido e o outro ficar tranquilão, sentado no sofá, digamos assim, né? Sim. então precisa ser dividido. Sim, É e a relação é uma escolha, né? Todos Exato. os dias. E você fez uma escolha de ficar. Sim, claro. Você fez uma escolha de mudar e de hoje tá aí participativo e ter uma família tão bonita e tá hoje aqui também pra testemunhar isso, né? Não ter vergonha de falar quem você foi, como você agiu, mas que hoje você é diferente, você é um outro homem, né? Um pai de família que estão aí juntos, né? Nessa saga aí, né, da vida, que é criar os filhos da gente, que a gente sabe o quanto difícil é, principalmente um filho atípico. Então, é importantíssimo você estar aqui hoje, que é justamente para passar essa mensagem para aquela família ali que provavelmente está passando a mesma coisa. E entender que é todos os dias, né? Todos os dias. Não é uma coisa que você faz hoje e amanhã eu não faço mais. Nós, mulheres, precisamos de vocês todos os dias com essa preocupação e realmente em ser esse equilíbrio pra gente. Isso. E nós também, como mulheres, precisamos enxergar, né? Que o homem, ele é um pouco mais calado que a gente, mas vocês também precisam da gente, né? Como homem. Claro. Então, é algo que é meio que uma mão lava a outra, né? Se um ajudar o outro, automaticamente fica mais fácil de levar essa vida de pais atípicos que não é tão fácil mesmo. Sim. Né? Desculpa, eu te Não é cortei. difícil porque na cabeça do pai sempre tá tudo bem. Porque o que o pai pensa? Eu trabalho, eu sustento a casa, então tá bom. Fiz Mas minha não parte, é. né? Não é assim, né? Precisa sentar, precisa bater Tem o um ao a papo, mais, né? precisa pegar o filho pra passear, precisa ir... Porque precisa. Você tem que ter um momento do pai e ter um momento da mãe. Exatamente. Ter essa conexão, né, com os exato. filhos, que nem a sua filha mesmo falou, nossa, depois de tantos anos andando de bicicleta, Isso, uma algo coisa tão simples, simples, né, mas que faz tanta diferença, aí é uma memória afetiva que ela vai guardar pro resto da vida dela. Por isso que eu não tenho vergonha de falar de quem eu era, porque eu me orgulho do que eu sou hoje. Sim. Entendeu? Então, são processos que a gente precisa passar pela nossa vida, né? isso. Processo de aprendizado, processo de crescimento, de maturidade, né? Então, Sim, não adianta, exatamente, Eu tô muito curiosa, que realmente não vai dar hoje, mas eu gostaria de saber como que foi o processo de conversão de vocês. Quando só chegar a fase que vocês aceitaram a Cristo e só falou, aqui começou a mudar, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente vem só pra vocês falarem como que foi o processo de conversão. Porque eu acredito que no meio disso tudo aconteceu coisas paralelas pra que Deus direcionasse em vocês, né? Mas se a gente for realmente focar nisso, que é o que tá ardendo a gente fazer, mas a gente precisa focar na história que é do Felipe. Eu ia falar até mesmo o vazio que você sentia, né? Esse vazio só era Deus ser preenchido por Deus, não tinha outro. Exatamente. Não ia ser psicóloga naquele momento que ia preencher. Era um vazio que era muito além de algo profissional, né? Algo material, era algo além mesmo espiritual, algo que era Deus que ia te preencher. Exatamente. Então, por isso que você foi em psicólogos ou até buscou outras ajudas e você não conseguiu ter esse preenchimento, né? Porque são coisas que só Deus faz. Você, nessa fala do Fábio, você acredita, por mais que a gente saiba que era Deus que ia preencher, né? Que é Deus, né? Que preenche esse vazio em nós. Você acredita que se ele tivesse sido diferente naquela época, você talvez tivesse encarado algumas situações de forma diferente? Hoje, a Eliana de hoje, enxerga que teria sido diferente? Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. Eu acho que o Felipe é um propósito de Deus. Acho que a minha caminhada com o Fábio, o processo que nós passamos foi um propósito de Deus para o nosso crescimento, tanto espiritual como pais mesmo. Então eu acredito, hoje Eliana, eu já tenho mais confiança em falar isso pra vocês. Se fosse a Eliana de há muito tempo atrás, não teria. Ia falar assim, olha, eu sou revoltadíssima, eu não aceito isso, não. Hoje eu sei que teve um propósito. Sim. O Felipe é um propósito de Deus. Sim, o Felipe não é um propósito de Deus pra mim ou pro Fábio. Sim. Não. O Felipe é um propósito de Deus pra outras pessoas. Pra outras pessoas, né? É isso que ele chega pra mim, quando ele conta as coisas dele, eu fico, até mesmo nos vídeos dele do YouTube, quando eu pego as pessoas mandando mensagem, eu fico, que maravilhoso. Gente, ele tem um canal no YouTube. A gente depois, qualquer coisa, deixa também, né? O canalzinho dele pra vocês verificarem lá, é a coisa mais linda. Ontem mesmo assistindo, eu fiquei tocada. Eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. O discernimento que o Arthur também, né? Os dois têm um discernimento espiritual muito bonito de ver, assim, lindo. Algo que toca a gente. Então, realmente, o propósito dele vai além de tocar só vocês, é de tocar outras famílias, outras pessoas. E ainda mais com a condição dele. Mesmo assim, ele tá ali, ele fala, e falando do amor de Deus. Eu falei assim, gente, que tapa na nossa cara, né? Porque às vezes a gente
tá aqui, saudável, perfeito, e a gente ainda tem preguiça de pegar a Bíblia pra ler. Exatamente, Verdade. Ele fala assim, mãe, eu tenho sempre um momento com Deus. Meu momento com Deus é sempre o momento que eu mais gosto, ele fala, né? Ai, que Então, eu acredito que o Felipe, ele é assim, ele é um propósito, ele veio para mudar e ele veio para fazer diferença. Então, eu acredito que hoje eu vejo o Felipe não como meu filho só para mim, assim, no meu interior, assim, eu vejo o Felipe como um pregador mesmo. Sim. Mesmo com toda a dificuldade dele, mesmo com toda... Ele não mede, ele não tem medo de dizer, mãe, minha cabeça não vai parar? E ele vai com a cabeça sem parar. Ele põe o Arthur, ele vai se... Uhum. E é ele que faz, ele que produz, eu não faço nada, eu só Sim. fico de olho só. Nossa, Sim, que lindo. sim. Tudo é Ai, ele. que lindo. Nossa. E aí como foi? Teve todo esse processo na Casa da Esperança, né, de acompanhamento, que aí você fez todo o tratamento lá, ele foi evoluindo. E de lá pra cá, como que foi o acompanhamento dele e o desenvolvimento do Felipe? O Felipe, ele desenvolveu muito, eu digo que ele desenvolveu mais mentalmente do que no corpo. Uhum. No corpo ele atrofiou bem mais. Ele não, hoje em dia, até porque ele fez uma cirurgia que foi um meio que a gente já chama de deixar ele em pé, a gente queria colocar ele no andador, mas que no momento não foi uma cirurgia muito boa para ele. Até então, no momento a gente achava que ia ser. Falamos com psicólogo, falamos com fisioterapeuta, falamos com ortopedista. Uhum. E a gente falou, mano, pra colocar ele no andador vai ficar legal. Só que eu acho que o que aconteceu, às vezes a gente mexe numa perna, só que a gente esquece que tem um cérebro que vai Sim. mandar o comando pra perna. Uhum. Que não é só a perna, não é só você tirar um dedo torto e fazer o dedo ficar assim. Você verdade. tem um cérebro que vai mandar o Uhum. comando. Sim. E aí o Felipe, ele fez a cirurgia. E aí o que aconteceu? Ele, no momento de tirar o gesso, eu acho que foi aquele momento, né, Fábio? É. Que ele tirou o gesso, que ele não, que o cérebro dele não, que ele não, o cérebro não manda o comando pro corpo. Uhum. Que ele, depois de 90 dias, ele dobrou de uma, ele fez só isso, gente. Ele acabou de tem quantos pinos, Fábio? Acho que são 2, Helena. São 2 pinos, aí que ele dobrou de uma vez só, acabou de tirar. Ele deu um grito, Meu gente, que Deus. cortou meu coração. Foi no hospital ainda. Foi no hospital Meu Deus, ainda. gente, que dor. 90 dias tu toca a perna daquele jeito, tu vai dobrar de uma hora pra outra. Aquilo foi na cabeça dele, foi com um choque. Nossa. E aí eu acho que naquele momento a cabecinha dele já não. Foi disso que desorganizou mais isso aqui desorganizou dele. ele todinho. Desorganizou ele todinho. O que ele tinha organizado todinho, o que ele tinha uma organização todinha, Uhum. ele desorganizou naquele momento. Isso ele tinha quantos anos? Tinha 19? Acho que 19, 19 Uhum. anos. É porque a gente Nossa. tava em Cubatão ainda. Ele tinha 19 anos. Então ele desorganizou todinho. Então isso prejudicou bastante o Felipe. Sim, Se me perguntasse hoje em dia, Eliane, você quer fazer a cirurgia no Felipe? Eu tinha falado que não. Aham. Eu já não tinha feito. Sim, Então hoje em dia eu tenho que me manusear muito bem, entender muito bem o que eu vou fazer sim. Sim. daqui pra frente. Com o E as Felipe. consequências, E as né? consequências. Exatamente. O que o Nossa. corpo dele suporta também, né? Que tem muito isso. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, né? Porque a gente quer ver alguma evolução, mas o próprio corpo daquela pessoa não aguenta, não tá ali preparado para aquilo, né? Não, mas o interessante é que foi uma cirurgia excepcional. Foi Sim. 100%, né, galera? Perfeita. Não teve Uhum. erro algum. Uhum. Médicos excelentes. Foi muito Sim. bem feito, né? A patela do joelho dele tinha corrido, né? Aí tinha que voltar, porque a perna dele também estava Sim. encolhendo. Sim. Porque o tendão, né? Foi a patela e o tendão. Uhum. Dá um Teve encurtamento no isso, tendão, teve né? um encurtamento do tendão. Aí teve que refazer o tendão e teve que quebrar o joelho dele para poder colocar a Poder colocar patela no no lugar. Nossa. Então foi uma cirurgia perfeita. Foi Sim, ótimo. Foi sim. 100%. Mas aí, quando tirou o gesso, que ele deu essa dobrada na perna, Aí. aí realmente desorganizou ele todinho. Nossa. Hoje ele faz uso de cadeira de roda, é isso? Isso, ele sempre fez. Ele sempre Aham. Ele usa a cadeirinha dele, vai se movimentar. Só que assim, ó, se você pegar ele e colocar, deixar ele ali e falar assim, Felipe, tu não pode ter medo, ele não vai sair dali, porque ele não vai movimentar a cadeira. Quem movimenta a cadeira dele somos nós, Sim, né? Aham. Ele, a única coisa que ele faz, ele entende a mente dele que é preservada. A mente do Felipe é super preservada. Sim. Mas assim, comando. Felipe, coloca o braço aqui. Não. A única que comanda é a perninha dele pra mexer com o celular. Que ele mexe com o dedo dele Com no o celular. Aham. Nossa. O livrinho dele também, ele escreveu com o É, pé deixa eu direito, falar que ele vai falar do que ele escreve também, foi com Aham. o dedão do pé. A única coisa que ele consegue é o pé. Sim. O resto do corpo ele não tem Não coordenação também. motora, ele não consegue, nem a cabeça dele. Só que antigamente ele não tinha esse movimento todo assim que ele tem depois da cirurgia. Depois da cirurgia que ele ficou com o movimento Uhum. de evoluir, ele não consegue controlar. Às vezes pra me dar comida pra ele eu tenho que segurar a cabeça, segurar a colher, enfim, ir segurando pra mim colocar comida, introduzir comida na boca dele. E hoje a rede de apoio de vocês é só vocês dois? Vocês Só têm nós outras dois. pessoas que ajudam vocês? Não. Familiares? Assim, minha rede de apoio sempre foi a Isabela. Pra falar É. a Isabela foi crescendo e Sim, ela sim. que, tipo assim, ela dava
uma colher na boca do Felipe e 2 na boca dela, né? Aham. Ela vai me matar. Mas ela sempre fez assim. Mas ela sempre foi minha rede de apoio pra Isabela. Ela sempre foi a irmãzinha. Tipo, tanto que ele tem um amor por ela imenso. Ai, que que lindo. Eles têm um cuidado com ela, é um amor com ela. Nossa. E ela, assim, ela sempre ela me ajudou a dar banho. Às vezes eu tava doente, às vezes eu não tava conseguindo reagir. A Isabela sempre tava ali comigo. A mãe, assim, eu ia lá. Ela dava banho nele, ela trocava ele, ela às vezes ia pra casa de esperança comigo fazer tratamento. Com o tempo eu deixei ela ir fazendo com ele sozinha. Eles dois pegavam ônibus pra de casa, levavam, deixavam em casa. Ai, que bom. E aí nisso ela foi desenvolvendo. Aí ela colocou na cabeça que ela queria ser fisioterapeuta. Aí eu falei, Isabela, tá bom, vamos ver. Daqui pra frente vamos ver. Sim, sim. E aí ela foi. O amor já tá ali, né? No coração. Ela já ficava ali, ela ficava olhando as fisioterapeutas, as fono, as pessoas lá do que ao redor do Felipe. Ai, que lindinho. E o Felipe conquistando cada uma pessoa de um jeito, de uma forma especial. Eu falava, Felipe. O Felipe tava na hidro. Vinha a fisioterapeuta chorando. Apaixonada. Ela vinha chorando. Eu chorando. Eu falei, o que foi, Felipe, que tu fez? Ele, mãe, eu conversei e falei pra ela que Jesus ama ela. Ela não tirou a tristeza do coração dela. Eu falei, mas o que tu tá falando com ela? Ele falou assim, mãe, ela falou que tava com um problema. E aí eu falei pra ela assim, não fica triste não, Jesus te ama. E ele começou a conversar com ela, só que eu não entrei no assunto, porque senão eu entrasse no assunto, eu ia sair. Eu falei, tá bom, Felipe, mas cuidado quando você for falar com as pessoas. Ele, mãe, fique em paz. Nossa. E aí em todo lugar que ele vai. Às vezes a pessoa passa, que eu falei passando onde? Às vezes a pessoa passa, ai, tadinho dele na cadeira de roda. Aí ele fala assim, mãe, será que ela quer que eu ore por ela? Aí ele vai. Aí teve uma vez que uma senhorinha falou, tadinho, ele falou assim, vem cá que eu vou orar por você. Ele pegou na mão da senhorinha e começou a orar. Nossa, Eu falei, Felipe, nós estamos na avenida. Ele, mãe, deixa Deus falar. E eu, tá bom. Tudo bem. E ele vai, ele tipo assim, qualquer pessoa que ele vai, ele ora pelaquela pessoa, ele não, a pessoa chega pra ele assim, às vezes a pessoa acha que ele tá triste, né, dessa situação que ele tá. Mas ele nunca foi triste, o Felipe, pra ele estar numa cadeira de roda. Ele nunca falou assim, mãe, vou orar pra que Deus faça eu andar. Você nunca ouviu ele falar Nunca isso? ouvi ele reclamar. Ele nunca reclamou. Nossa. Ele nunca falou assim, eu queria andar igual fulano anda. Não, nunca foi. Ele, às vezes, pra ir pra escola. Ele ia pra escola, ele conquistava, ele fazia a galera dele, conquistava o pessoal ali, e ali, quando chegava lá, o pessoal já tudo pleno com o Felipe. O Felipe tá aqui, tia. E era tia pra cá, e às vezes andava na vida, e a tia, cadê o Felipe? Eu falei, mas quem é essa criança? Mas conhece o Felipe. Mas conhece o Felipe. Tudo bem. Meu Deus. E ele sempre assim, ele conquistava o espaço dele. Até mesmo quando eu coloquei ele no parquinho, eu fiquei com muito medo, porque nessa época a gente não tinha cadeira de roda, e eu deixava ele numa cadeirinha. Cadeira normal. Uma cadeirinha de criança, uma cadeirinha. Ainda a cadeira era rosa ainda. Nossa. Era rosa, que era a única cadeira que tinha achado pra ele sentar. Tinha uma raiva da cadeira ele. Aí eu falei, Felipe, mas essa é a única cadeira que você senta. Como é que a gente vai fazer? Ele levar ela pra escolinha. Aí levei ele pra escolinha com ela. E aí nessa época foi da adaptação dele, ele chorou muito no começo, mas depois ele foi se habituando. Ele foi se acostumando com as crianças. E eu achava muito lindo. Eu chegava lá na escola, aí às vezes eu estava sentada do lado assim, e aí às vezes chegava uma pessoa e falava assim, aqui que estuda aquele menino da cadeira de roda? Aí o menininho falava assim, não tem nenhum menininho da cadeira de roda, o nome dele é Felipe. Nossa. Ele é da minha sala. Olha que lindo. Aí eu falava, nossa, que orgulho, né? Ninguém identificava o Felipe como menino da cadeira de roda. Era o Felipe, meu amigo. O Felipe era assim. Sim. E assim ele foi criando o grupinho dele na escola, com os professores. Legal. Os professores, desde o primeiro professor dele até o último professor, ele tem contato. Sim. Porque ele é aquela criança que ele chegava, ele marcava o território dele com o jeitinho dele. Nunca foi empecilho pra ele, nunca tive problema de chegar na escola assim, mãe, ele não gostou disso ou não. Não. Sempre todo mundo tinha um carinho, todo mundo tinha um cuidado com o Felipe na sala de aula, em qualquer canto que ele fosse, ele sempre achou o espaço dele, ele sempre conquistou aquele espaço sozinho. Sim. Sem eu precisar estar ali. Ficar interferindo, sem né? eu ficar interferindo. Eu nunca fui na escola. Eu acredito, acho não, tenho certeza, né? Que as pessoas também não enxergavam ele, talvez não enxergue hoje, né? Quem convive com ele, porque ele não se enxerga assim, né? Então, como que a gente vai enxergar alguém de uma forma que nem a pessoa se enxerga? Então, realmente, isso faz muita diferença. Mas você acredita que isso foi algo que vocês fortaleceram nele? Eu acho que sim, eu acho que eu sempre falei pra ele assim, Felipe, tudo você pode naquele que te fortalece. Então nunca deixe ninguém te dizer que você não pode. Você pode. E eu sempre coloquei essa frase pra ele, eu sempre pus isso pra ele. Eu falei assim, não tem nada que alguém vai te falar assim, Felipe, você não. Você vai. Não é ter uma colina. Você vai subir a colina. Sim. Você é cadeira de roda? Nós empurra a cadeira de roda, mas você vai. Nada vai te impedir. Só vai te pedir que você disser que não. Que você disser que você não quer fazer. E nisso que a gente sempre colocamos pra ele,
Aí ele começou a gente já não começamos mais, deixamos ele por si só. Sim. Então, quando foi chegando as coisas pra gente, que nem quando a professora chamou a gente, falou assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, fala. Ela falou assim, o Felipe escreveu um livro, vai ter a noite de autógrafo dele. E eu bem assim, eu pensei um livrinho, eu falei assim, não, deve ser um caderninho com um monte de folhinha assim. Aí eu falei assim, legal, ele escreveu um livro legal, né? E aí ela pegou e falou assim, não, mãe, vai ter a noite de autógrafo, vai ter TV Tribuna. Então, vai ter uma reportagem com ele e tal, e tal. Eu falei, tudo bem. E eu Passada, né? Não, eu tipo assim, eu imaginava que ia ser uma coisa pequena. Eu achei que ia ser na escola. Não, aí pararam o Parque Lelinas de Cubatão. Nossa, um evento. Foi um evento. Um evento. Eu não me preparei pra nada, mas sabe quem tava servindo? Eram as crianças da classe dele. Aí eu falei, me cortou o coração. Gente, só pra vocês entenderem, o Felipe também é autor. Ele escreveu um livro, tá aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. Esse livro hoje não tem mais à venda, né? Mas ele fez essa obra linda aqui, ele escreveu esse livro. Então, assim, esse menino é de ouro mesmo, é algo assim surreal, sobrenatural. É o amor de Deus mesmo na vida dele. E o nome é Sonhar Faz Bem, Felipe dos Santos Melo. Um livro incrível que foi ele que escreveu. Pra ver que não tem limites, né? Não tem limites. O limite tá na nossa cabeça mesmo. Porque pra ele... E ele... Eu não sei como que foi o processo pra ele decidir escrever. Porque ele não tinha comentado contigo, né? Foi a professora que te falou. Fez com ele. Exatamente. Então, pra você ver, pra ele aceitar sem precisar da sua autorização, da autorização do pai, é algo que dá total... Liberdade, né? Liberdade pra ele, pra falar, não, eu quero. Então, posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Aí entra no que vocês plantaram nele, né? Exato. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E é isso. Exatamente. E como que foi pra vocês receber essa notícia? Nossa, meu filho escreveu um livro, Não, aí teve essa noite de autógrafo, a tribuna, tudo aquilo. Eu parei, eu falei assim, papai, acho que vai ser na escola. Não, vai ser no Parque Lelinas. Eu falei, pronto, o Parque Lelinas já é um clube, já é um parquinho grande, não é pequeno. Aí eu falei assim, você pode cuidar aqui se você quiser, vai estar TV Tribuna, tal e tal. E ele amava já a repórter da TV Tribuna, né? Que já virou até... Eu falei, Felipe, de novo, Felipe. Outra amizade. Aí ele falou assim, mãe, vamos, né, mãe? Porque eu vou lançar meu livro, vamos. E aí fomos lá e teve a noite de autógrafo, ele se sentindo, né? Eu falei assim, nossa, mas como é bom ele ver tudo aquilo dele, né? Sim. E ele alegre naquele momento que era dele, único, que era todo mundo assim, se babando perto dele, e eu só olhando. Eu falei que o jornalista não chega perto de mim porque eu sou péssima pra... Lá vem o jornalista pra perguntar pra mãe, né? Eu falei, vai falar com o pai entende. Engraçado, você já tem um tempo que você empurra pra ele, né? Então já, as coisas... É rotineiro já. É rotineiro. Palestra... O pai do Felipe fala muito bem. Vai muito bem. Então, aí nessa noite de autógrafo ele se sentiu, sabe, o próprio autor, ele ficou muito feliz, ele falou, mãe, que legal, né? Eu falei, mais legal, Felipe, foi ver os seus amiguinhos ali, né, tudinho, servindo as pessoas. Ele ganhou salgado, ele ganhou refrigerante, ele ganhou tudo, cada uma pessoa trazendo um pouquinho um pra dar pouquinho. pro Felipe. Nossa, que lindo. Se eu for contar assim pro Cubatão, se eu for contar quantas pessoas que abençoou o Felipe naquele lugar, vou perder por conta, porque tem muitas. Vai ser até injusto, né? Que você vai capaz que esqueça de alguém de tanta gente que tem, né? Desde o prézinho, desde a primeira professora até o último, que chegamos aqui. Deus só acrescentou pessoas na vida do Felipe. São pessoas que, sabe, eu posso olhar assim e falar, eu posso dar meu obrigado. Porque eu formei o que eu prometi pra mim mesmo. Eu vou te formar. Qual vai ser a forma que eu vou te formar? Mas você vai se formar. Exatamente. Você vai colocar aquele cap na cabeça, você vai se formar. Sim. E a gente se forma. E era o sonho dele, se formar. Quando ele se formou, ele falou, eita, mãe, me formei. Eu falei, ai, que lindo. Agora... Mas e quando nasceu essa Eliana aí? Porque a gente não vai falar da conversão, mas eu preciso saber quando que foi que virou a chave que a Eliana falou, opa, tem alguém que é por mim e eu sou pelo meu filho. Quando foi que ela nasceu? Sabe, quando eu ficava ali na casa de esperança, que eu ficava sentada, eu ficava olhando assim, gente, pra que se amargurar? Pra que se ficar nesse sofrimento? Vamos tirar isso, vamos limpar isso, né? Tem pessoas precisando de ouvir. Quando eu via o Felipe desenvolvendo, o Felipe falando, que aquilo que o médico falava que, mãe, ele não vai... O médico falou pra mim assim, eu vou dar 1 ano pra ele de vida. No 2º ano de vida, eu fui lá no hospital e o médico tava lá, eu falei, aqui é o Felipe, viu? Aquele que você falou que tinha 1 ano, ele já tá com 2 hoje. Aí ele morria de rir comigo, o médico, mesmo falava, ele falava, essa mãe é doida. Eu falei, todo dia eu passava lá, porque a gente dá vacina, e ele ficava no prédio do hospital, eu falava, todo dia eu vou passar, até quando eu te ver que eu vou falar assim, esse aqui é o Felipe, aquele que você falou que só ia ter 1 ano de vida. Nossa.
Falei, eu enchi minha boca. Eu falei assim, passou 1, passou 2, passou 3. E o Felipe, ele sempre, ele é muito de Deus a vida do Felipe. Porque tem coisas, situações que acontecem assim, porque não dá pra se resumir a vida do Felipe. Sim, é muito sim, é pouco muita tempo. coisa, né? Mas teve situações que o Felipe chegou, a gente chega a pegar o Felipe morto, assim. Teve uma vez que uma caixa d'água minha encheu de cocô de pombo, eu dei banho no Felipe, e o Felipe tava esmorecido, o Felipe tava... E cocô de pombo é uma doença grave. sim. Então, chegamos no hospital, o médico pegou deu um exame pra nós, né, Fábio? Ele falou assim, vou repetir o exame, porque essa criança não tá bem. Eu e o Fábio oramos, falamos assim, não, vamos orar pelo seu filho. Porque não vai ser esse diagnóstico. Porque eu não sabia que o vento tinha levado a tampa da minha caixa. Meu Deus. E os pombos tinham ido lá, e eu tava dando banho nele, e como ele brincava muito na água, eu deixava ele ficar brincando, então eu nem tinha percebido. Meu Deus. O Felipe desmaiou no banheiro. Ah, mas foi imediato? Foi, tipo assim, foi passando, ele ficou mal no dia, o dia todinho. Quando foi a noite, ele já tava ruim. Quando foi no outro dia, eu falei, Fábio, o Felipe não tá legal. E o que você via nele de diferente? Ele tava desmaiando, Febre? vomitando, ele não ficava mole. Mole. E aí a gente chega no hospital, o médico falou assim, ele falou assim, olha, ele tá com uma bactéria muito forte e pode levar ele a óbito. Nossa. E eu falei assim, Fábio, pelo amor de Deus. Aí eu olho pro Fábio, a gente vamos orar, vamos ligar para nossos pastores e vamos interceder. E aí a gente orando, e aí veio o resultado no mesmo da hora, o outro exame, né, Fábio? A gente buscou o exame à noite, né? Ela falou assim, volta pra casa, depois das 19 o resultado tá pronto. A gente voltou pra casa e vamos orar. Sim. Só orando. Porque é algo que a gente aprendeu, né? Sim. Que a oração do pai e da mãe Sim. é o que surte efeito na vida dos filhos. É. Entendeu? Então isso a gente sempre soube disso. Então a gente oramos ao Senhor, entregamos mais uma vez a vida do Felipe ao Senhor. E quando a gente foi buscar o resultado foi muito engraçado. E o médico sabia assim. Ele abriu o resultado e falou, mas o Felipe não tem nada. Eu não consigo entender. O que houve? Eu falei, o senhor não entende, mas a gente entende. A gente entende. Falei assim, é um milagre do Senhor. E ele olhava e virava o exame para assim, vou ter que fazer outro. Aí eu ainda falei assim, só que nisso eu não tinha olhado a caixa d'água ainda. Aham. Aí eu tinha mania de trepar nas caixas d'água. Aí eu fui lá em cima, falei, vou lavar a caixa d'água, vai que tem alguma sujeira. Sim. Quando eu cheguei, eu vi os que eu falei, Senhor, tu é bom em todo o tempo. Mas você teve sozinha esse porque, gatilho tipo assim, de subir na caixa? Falou em Ou o médico falou que era na Não, falou água? em bactéria, eu já tava caçando, acho que tinha que ter bactéria. Você tava andando já? Eu já a tava... mulher da limpeza. Eu sou mulher da limpeza. Eu falei, gente, eu tenho que achar. Peguei banheiro, limpei banheiro, eu falei, vou olhar a caixa d'água. Liguei pra ele, falei, Fábio, tu não acredita. A tampa da caixa d'água voou e a caixa d'água tava cheia de cocô de pombo. Nossa. E eu falei, você sabe qual é essa doença que dá, né? Do cocô de pombo, né? Sim. Nossa. Aí ele falou assim, sei. Eu falei assim, agora eu tô desvaziando e vou lavar ela todinha. Meu Deus. Lavei, Fábio. tampei, lacrei com... Só botei passar durex e todinha pra não tomar... Eu falei, não, Deus é bom. Aí naquele dia eu lavando a caixa d'água e louvando. Eu falei, obrigada, Senhor, porque tu és da minha vida. Exatamente. Sim, eu falo assim, o médico lá não tem explicação. Ele não tem explicação. Ele não tem, mas Deus. eu tenho, E eu sempre falo que quando eu falava pro médico que ele só tinha 1 ano, ele falava que só tinha 1 ano. Eu falei assim, ele vai ser mais de que 1 ano. Eu comecei a criar essa força em mim. Eu comecei a ver que não era eu mais pelo Felipe, Deus é pelo Felipe. Exatamente. O Felipe não veio pra mim só pra me curar, Sim. mas ele veio curar outras pessoas. Então não era algo que era só eu, Eliana e Felipe. Não, era algo muito mais. Maior, É né? muito maior. O Felipe, ele tem uma fé que tu para meia hora com ele assim, tu já começa, tu se arrepia, tu chora, tu ri, Nossa, tu fica sem saber o que lindo. fazer, porque, tipo assim, às vezes eu tô olhando o canal dele, eu fico olhando pessoas e falo assim, olha, Felipe, eu pensei nisso, tava pensando em me suicidar, e ele curando pessoas. Nossa, olha que E maravilhoso. ele, sabe, trabalhando em pessoas, no coração de pessoas, mesmo com toda a dificuldade, com toda a deficiência dele, com toda a limitação toda a limitação dele, ele tá ali, ele tá curando. Exatamente. Ele não tá medindo consequência, ele faz, ele não se deixa ser para. usado, né? Ele tem uma ousadia e ele é aquela pessoa, sabe, que é de fé, ninguém para o Felipe. Sim, Eu costumo dizer que ele é uma máquina de fé, ele tem algo com ele. Teve uma vez que eu tava muito ruim, ele, mamãe, vamos orar, põe louvor aí. Eu sei que eu acho que eu desmaiei, voltei e ele tava orando por mim lá. Olha, E ele tava naquela unção, naquela coisa boa, sabe? Eu falei assim, meu, obrigada, Senhor. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho nem por que ficar reclamando. Sim. Eu falo assim, reclamar por quê? Quem sou eu verdade. pra reclamar? Eu só tenho a agradecer. Esse era o preenchimento que faltava na sua vida, que era a vida dele, né? Que Deus venha usando ele para poder curar outras pessoas, curar o que você sentia também, o vazio que você sentia. Então esse é o preenchimento, né? Com quantos anos vocês tinham e o Felipe tinha quando vocês aceitaram Jesus?
Felipe tinha, eu fui antes, o Felipe tinha 7. Tinha 7 anos. Nossa. E ali quando você, a gente não vai poder contar como que foi, né, o processo, mas você sentiu que houve, naquele momento, realmente o fardo ficou mais leve a partir dali, de você ter aceitado a Cristo? Foi ficando mais leve, não vou dizer que foi ficando mais leve, foi um tratar de Deus também naquele momento, porque eu precisava levar ele comigo. Sim. E eu já tinha aberto mão dele da minha vida, eu já tinha largado de novo. Ah, você já tinha se Então, separado de novo. Eu falei pra Deus, o senhor me dá uma pessoa pra me ajudar a criar meus filhos, ou o senhor renova meu marido. Nossa. Então Deus restaurou meu esposo. Nossa, aí Deus sempre é a favor, né, do casamento, né? exatamente. Claro. Então sobrou pra você, ia ter que te restaurar mesmo, né? Então aí foi já um outro mover, aí foi uma outra situação. Outro podcast. Outro podcast. Porque, assim, E pra você, Fábio, hoje vendo tudo que Deus fez na vida de vocês, principalmente você olhando o grande milagre que o Felipe é, qual é o teu sentimento em relação a isso? O que Deus fez dentro de você, no teu coração? No geral, né? Eu digo não só na parte do nascimento do Felipe, mas no casamento de vocês e na tua vida mesmo. Eu me sinto satisfeito e grato, né? Grato todos os dias pela oportunidade de mudança, né? Sim. Porque se não fosse Deus em nossas vidas, a gente não sabe o que seria de nós, né? Então, eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de mudar e de conseguir viver viver a nossa vida e ter a família plena que a gente tem hoje, né? De ter mudado o nosso lar, de ter mudado a nossa maneira de pensar, a convivência a dois, a convivência com os nossos filhos mudou 100%. Não tem nem como comparar a vida que a gente levava com o que a gente vive hoje. Sim. Uma mudança enorme, né? Sim, que só Deus pode fazer, só Deus né? pode fazer, que muitas pessoas veem e não entendem, Sim. né? A gente estava até conversando essa semana, final de semana passado eu tive com alguns amigos que eu não via há muito tempo, e é algo estranho, porque são convívios e situações diferentes, né? Aí você se vê, tipo assim, numa situação meio estranha, né? Esquisito, sim, né? Sim. Porque fica deslocado. Você fica deslocado, porque a gente vive o hoje, né? A gente é 100% família, sabe? Não tem aquela situação de se deslocar pro lado, vamos ali, não, eu vou em tal lugar sozinho, não, a gente é 100% família, sempre o que a gente juntos. faz é sempre junto, ou é nós dois, ou é todo mundo, então é completamente diferente. E tem outra coisa também, né, eu não sei vocês, mas é como se a gente só conseguisse falar de Deus, né? Isso e aí, lógico, não tem o que logicamente a gente, né, conhece pessoas que não são cristãs, mas é diferente, né? Eu não consigo sentar numa mesa sem falar do amor de Deus, seja na minha casa, seja na sua casa. Por quê? Porque a minha vida é movida por Ele. Os milagres que Ele faz na minha vida, o que eu acredito que Ele ainda pode fazer, é como se... como não, Ele rege a minha vida. Então não tem como eu falar de outro se não for Ele. Sim. E aí a gente senta em outras mesas, é lógico, você tem um convívio com outras pessoas, mas aí a gente se sente assim mesmo, deslocado. Porque as pessoas, elas não entendem. Elas Fala, precisam viver para entender, como né? como é que você era assim e agora você tá dessa forma? Sim, né? é uma transformação fala, o amor assim de Deus, radical, é a mudança né? do Senhor. Exatamente. As pessoas muitas vezes não entendem. Exatamente. Mas você era ignorante, você era mal educado, né? E você agora é diferente, você fala manso. É Deus que faz isso, Deus, não é tem nós. explicação. Exatamente, é isso Não tem mesmo. explicação. E, gente, o que hoje vocês olhando pro Felipe, o que o Felipe ensina pra vocês que nenhuma pessoa nesse mundo ensinaria? Olha, o Felipe me ensina a ser cada vez mais forte, sabe? Independente de como você esteja, é você ser forte. É você continuar, você acreditar naquilo e confiar em Deus. Sim. A confiança em Deus é o que nos guia, nos leva à conquista. Sim, e você, Fábio? O Felipe, ele me instrui a ter coragem, né? Coragem de vencer, coragem de correr atrás dos objetivos, né? Que é o que ele faz muito, ele corre atrás dos objetivos dele. E ter força, né? Sim. Muita força. Que a gente vê meio tanta limitação, ele continua ali firme e forte, mostrando que ele é capaz, independente do que seja, que ele tá ali disponível, disposto, né? Isso. E deixar o Espírito Santo tocar ele, principalmente de tudo isso, né? Porque ele vai levando a palavra de Deus para as outras pessoas, isso é muito bonito de ver. E aí não fica limitado só ao núcleo familiar, né? A gente vê que quando Deus quer alcançar,
Ah, sim. Não tem limites mesmo, né? Então a gente sabe, né, o meu filho, o Isaac, o Felipe, né, cada um na sua família, ok, mas não é só sobre nós que estamos ali. Não. É sobre, né, é algo muito mais amplo. Então, hoje a gente com um projeto aqui, com um podcast, que foi nosso principal e ainda é intenção, não é sobre aqui a mesa, se tá aqui ou se tá lá em casa gravando. É sobre levar isso e saber que a história do meu filho, a história do Isaac, a história do Felipe vai alcançar famílias e pessoas que às vezes vai virar chave, ela vai, né, encontrar quem realmente pode ajudar ela a vencer tudo isso, a dar força, né? Você falando como você encorajou o Felipe a ele ser essa pessoa tão incrível que ele é. Às vezes tem mães do outro lado, famílias do outro lado que precisam ouvir isso, falam assim, eu preciso dessa força com meu filho, eu preciso falar algo pra virar uma chave nele pra que ele seja essa pessoa, entendeu? Então esse é o principal intuito, né, do podcast. Independente de quem vai ouvir, do diagnóstico, de quem tá falando, é saber que não é sobre o que a gente tá falando, é o que Deus vai fazer do outro lado, né? Então é exatamente isso que a gente procura todo podcast. E Fábio, tem algo que só você e o Felipe faz juntos? Agora a gente tá meio preguiçoso, nós dois, né? Mas a gente treinava jiu-jitsu. Ah, Eu levava ele, Nossa! E era bacana que quando ele ia, ele ficava todo mole, né? Que soltava os músculos, né? Ficava mais molão, mas ele gostava muito, né? Que que aqui pra gente a gente não conseguiu se acertar. Enquanto a uma academia, né? Tem muita academia que você vai, é alta, que nem lá onde a gente treinava lá era alta. Então eu subia correndo no colo. E ele já deve ser do teu tamanho, você é bem alto. alto. Ele é alto. Então. Ele tá quase do meu tamanho. Nossa. Subia correndo no colo, então às vezes o pessoal ajudava a subir também, entendeu? E era algo que ele gostava muito. Aí ele sempre fala pra mim, e tal, e aí aqui, como é que é? Vamos procurar. Que tá legal. procurando. Vamos ver se no momento certo a gente consegue voltar. Vai encontrar. E se tiver alguém assistindo, ó, que conheça ou que seja dono de alguma academia de jiu-jitsu, entre em contato, porque o Felipe, eu tenho certeza que vocês serão muito alcançados só com a presença do Felipe lá. Então, entre em contato que a gente vai deixar aqui o link dele, vocês chamem, né, Fábio? Isso. Que daí, quem sabe, eles se reencontram aqui na Praia Grande e voltem a ter esse momento juntos, né? Vamos falar rapidamente, bem rapidinho, do Arthur, né? Porque o Arthur é o grande parceiro também do Felipe. E eu vejo que lá nos vídeos ele sempre tá ali, os dois orando junto, falando a palavra. E como que é esse convívio dos dois, né? Você teve depois o Felipe, então o Arthur, é isso? Exato. E aí, como que foi esse convívio dos dois? Como que é essa amizade tão bonita que, pelo menos pelos vídeos, a gente vê, assim, ficar radiante. Como que é essa relação deles? E aproveitando rapidinho, engajando na mesma pergunta da Rose, o que motivou eles a criarem o canal? Aí você pode responder tudo junto. Então, o Arthur é um pedido do Felipe. Sério? Sério. Nossa. O Felipe falou assim, mãe, eu queria mais um irmão. Eu falei, só se eu as pessoas falam assim, vai ser muito louca você grávida de um menino e você já tem um especial. E vai ser. Sim. Bora, Fábio, vamos fechar a fábrica? Vamos pegar? Bora, Fábio, bora fazer o filho aí. Vamos trabalhos. Vamos. Aí, engravidei do Arthur. Aí foi aquela coisa, o Felipe tava lá no auge, a Isabela também no auge, porque eles queriam um irmão. Aí uma era menina, outro queria um menino. Eu não sei o que vai sair. Veio o Arthur. O Arthur é super companheiro do Felipe. Eu acho que se eu deixasse o Felipe sozinho hoje em dia, se eu não tivesse tido o Arthur, acho que seria muito triste pro Felipe. Mas o Arthur é companheirão do Felipe. O Arthur é aquele que... Aí esse dia eu saí e falei assim, precisa trocar a fralda do Felipe. Mãe, pode deixar comigo. Faz tudo. Você percebe que até no lindo, desenvolvimento do Felipe melhorou com a chegada do Arthur? Muito, muito. Porque, tipo assim, o Felipe, devido a ele ficar em casa, ele precisa ter alguém pra conversar. E o Arthur, como a gente fica sempre naquele negócio de casa, e mulher sempre tem que estar limpando, fazendo alguma coisa. Sim. Numa sua ocupação. O Arthur não, já deixa o Arthur no tempo pro Felipe. E o Felipe dá ordem pro Arthur e o Arthur dá ordem pro Felipe. Um dando no outro. Um dando no outro. O Felipe fica lá, arruma a cama, faz isso. Aí, Só mandando. aí o Arthur fica, calma, que eu já vou fazer. Aí, pega água pra mim. Porque o Arthur, de certa forma, o Arthur é que dorme com ele, o Arthur é meu emergência. Quando ele tá passando mal, o Arthur, mãe, corre que o Felipe tá passando mal. Aí corre e eu lá. E ele sempre abre minha porta no alvoroço. Eu fico, lá vamos nós. E assim, o Arthur é aquele que cuida do Felipe. Ele entrou no lugar da Isabela. A Isabela era quem cuidava do Felipe pra me ajudar, me auxiliar. Era a minha rede de apoio, né? Sim. E hoje a minha rede de apoio é o Arthur. O Arthur sempre tá ali. Ele sempre tá
água, colocar um chinelinho, pegar a cadeira, ajudar a mamãe a arrumar a caminha, arrumar o quartinho, deixar o quarto arrumado. E eles são muito organizados, os dois são muito organizados. Sim. Então o Arthur é aquele que completa o Felipe. Ai, que bem. Nos vídeos são eles dois. Eles começaram com esse negócio foi na pandemia, né? Isso. Na pandemia. Que aí o Arthur era menorzinho, o Arthur fazia tudo que o Felipe mandava. Só que hoje em dia o Arthur faz assim, você me dá isso e eu te dou, e aí eu faço aquilo. É o trocado. É o trocado. Chantagista. Entendi. Tem uma jogadinha aí, né, deles dois. Mas ele sempre faz com muita alegria com o Felipe. Ele sempre se proporciona a montar as coisas pro Felipe, porque ele monta o ring light, eles vão montando o microfone, eles vão fazendo. O cenário. Eles fazem o cenário, eles fecham a porta, mãe, tá muito barulho. Eu falei assim, então tá bom, faz aí que vocês. E é só eles dois, eu não me intrometo, nem eu nem o Fábio. Eles dois que fazem o vídeo, eles dois fazem do jeitinho deles, é eles que fazem. E é uma bênção, viu? É uma que bênção. lindo. E vocês hoje conseguem ter um momento de casal, né? Tirar um pouquinho os filhos, né? Que a gente sabe o quanto é difícil, principalmente quando a gente somos pais atípicos, né? Então, sei que é um pouco mais complicado. Vocês não conseguem tirar um tempinho, olha, hoje a gente vai ali na pracinha ou no barzinho ali do Zé pra tomar um sorvete. A culpa é minha, vou dizer, a culpa é minha. Olha, geralmente sempre é do homem. Não, a culpa vai é assumindo minha. já. Eu vou assumir. Por quê? Gente, eu não sei sair sem meus filhos. Eu tenho certo feito. Oxe, mas você não tá aqui toda linda, plena? É, mulher. Não, mas aqui eu não consigo. Vamos viajar, Eliane? Aí nós fomos viajar. Nunca tinha ido viajar. Sem as crianças. Não, com as crianças. Todo mundo. Com as Todo crianças. mundo. Sim, Sem as crianças não vai. Não funciona. Não funciona, tem que estar perto. Aí chegamos lá, o Fábio pediu uma cama pro Felipe, porque o Felipe bem eles conversam. É que quando a gente fez a reserva do hotel, aí a gente deixou avisado, né? A gente tem um filho atípico e tal, a gente precisa que ele durma no quarto conosco, ele tem que ficar no nosso quarto. Aí chegamos no quarto, um berço. Um berço. Eu falei pro Acabei nem a cara, perna só dele. o tamanho do cara, tu quer pôr um É o berço? tamanho do Aí bebezão. começou a correria no hotel Pra lá. mudar, Pra pra colocar chamar outra cama. cama. Aí conseguiram achar uma Céu. cama lá pra ele lá. Nossa. Mas assim, o que aconteceu? O Felipe não dormiu. É. Ele passou os Ambiente dois dias diferente. acordado. Ambiente Ele diferente. não dorme se ele tem que estar no local dele, na cama dele, no quarto dele. No cheirinho dele, ele tem que estar naquele lugar. Sim. Se ele sair daquele lugar, o único lugar que eu consegui levar ele, que é uma chácara que é da família, que a gente leva, mas tipo assim, eu já habituei lá. acostumado. Aí lá ele se habituou. Aí eu deixo na piscina pra cansar o dia todinho, aí ele cansa. Aí ele apaga. Aí ele apaga de noite. O Aham. único lugar que eu consegui. Mas fora isso, pra viagem a Portugal, não vai, que o Felipe não rola com o Felipe. E aí, por que você falou que a culpa é sua? Porque você não sai sem as crianças? Ele te fala, vamos no cinema nós dois hoje? Não consigo sair sem o Não Felipe sem uma consegue. coisa, não consigo. E eles, as crianças, né? Eles te motivam aí e falam, vai mãe, com o Não, pai. eles têm junto. Mas vocês também têm que ajudar, gente. Vocês vai, mãe. A gente sai. Aqui, Eu tô com mensagem aqui. Se bobear, já eles ficam. Tá voltando? Já tá chegando? eu Estão na onde? a gente Não vai é pro fácil, mercado né? junto. É Pra monitoramento fazer direto. compra, 24 horas. Eles querem junto, eles não ficam afim. Aí daqui a pouco você vai olhar no celular, tá mensagem deles. Nossa. Não dá, e eu não consigo, gente. Eu tenho um sério problema, eu não consigo sair sem meus filhos. Não, a gente entende, Sim. né? Porque é difícil mesmo. Às vezes eu saio com meu marido, é raro também. Não tô falando que sai toda hora. Uma vez ou outra que a gente, ainda mais quando minha mãe morava aqui, ela ficava mais com o Gabriel. Só que se eu vou em algum lugar que eu vou comer alguma coisa que eu sei que ele gosta, aí já me... Aí eu falo, já não consigo mais Não, a continuar gente já aqui. sai assim, olhando pro relógio. né? Isso mesmo. já Tem sai que ir falando embora, assim, tem que ir embora, tem que ir pensando neles. não tem mas a como. gente sabe que é muito importante, A né, gente Eliana precisa e se Fábio? policiar, né, na Porque verdade. a gente, igual o Felipe, tá com 22 anos. São 22 anos que nós, mulheres, no caso você, se dedica quase que de tempo integral somente a ele. Sim. E a gente sabe que tem um casamento aí atrás, que tem uma mulher, Eliana, por quem o Fábio se apaixonou, tem um Fábio aqui dentro, por quem a Sim. Eliana se apaixonou. E a gente sabe que isso é muito importante, mesmo que isso seja raro, né? 2 vezes no ano, né? 1 vez por mês, que seja. Sim, uma Mas volta na praia que seja, É. mas é muito importante, é né? importante porque... Não, esses momentinhos curtos a gente tem. Isso, você tem que... Momentinho É curtinho, importante. Aí a gente vamos nos cultos de casais, aí a Sim, gente faz culto de casais, mas deixamos. Mas Isso. ali Mas igreja do lado da nossa casais, casa- deixa as Casais, crianças em só- casa. só- Não, mas aí a igreja é do lado de casa. Ah, A igreja é bem próxima. mas aí É. não vai, tá É, explicado. A gente vai pra igreja andando, é muito perto. Eliana. Então, é tudo muito perto. Aham. É. Se eu vou pedalar, eu vou comprar uma bicicleta. Mas detalhe, ela Agora- fez eu comprar 2 bicicletas. Ah, pra ela ir junto. Pra ele junto. Ah. Só que ela ainda não inaugurou a Não bicicleta estreou a dela bicicleta É que ela dela. quer pôr Não. o carrinho pra trazer o Felipe. Não É.
No mínimo. Porque não dá pra sair e falar assim, se ele tivesse aqui, ele ia gostar de ver assim, assim, assim. Aí eu fico imaginando, aí eu quero colocar eles junto. Até minha filha mais velha, às vezes eu falo, Eliane, a Isabela casou. Eu sei que ela casou, mas eles precisam estar aqui pra eles verem também, que eu tô vendo. Sim, sabe? da gente, mulher, mas a gente precisa se policiar, né? Porque a gente sabe que eles crescem, eles voam, né? Casam, e aí quem vai ficar? Eliane e Fábio. Exatamente. Né? Então precisa ter esse momento. Uma manutenção, esse é um trabalho que eu né? tenho que ter comigo mesmo. Porque quando minha filha foi casar, que ela me largou na avenida, que ela foi comprar o vestido de formatura dela, eu comecei a chorar dentro do ônibus. Eu falei, ela me largou pra ir com o namorado. Ela vai brigar comigo, eu tô contando essa história. Eu comecei a chorar, eu falei, minha filha me deixou, gente, pra ir com o namorado. Aquilo me cortou o coração. Eu falei assim, aí eu falei assim, mãe, eu vou namorar. Eu falei assim, tá, Deus tá trabalhando, vai estar procurando uma menina que eu já mandei pro senhor, como ela eu já escrevi. Já escrevi, pedi papai do céu. Aham. Aí vai mandar do jeitinho que eu pedi, tá? Ele, tá bom, mas vai demorar muito? Eu falei assim, Vai, Eliana, você vigia. vai, quando você tiver uns 50 anos, aparece. não, mas aí eu falei assim, não, mas Deus tá preparando, Felipe, não se preocupa não, Deus tá preparando pra você. Se papai do céu puder atrasar, atrasa, né? Gente, e se hoje vocês pudessem mandar uma mensagem pra aquele casal, Fábio e Eliane, lá de trás? Lá de 22 anos atrás, né? Quando teve o diagnóstico do Felipe, quando passou por todo aquele momento mais turbulento. Qual é o recado que vocês poderiam dar pra aquele casal lá de trás? De quem vocês eram e como vocês se veem hoje como casal e como família mesmo? Eu acho que eu diria pra mim mesma, eu diria assim, ser forte, sabe? Em momento algum, eu acho que eu voltaria atrás. Eu acho que eu seguiria em frente, porque não tem como você falar assim, eu não quero dar espaço, eu não quero fazer isso, porque já nasceu, já tá ali a situação. Você não pode correr da situação, você tem que enfrentar. Sim. Então, enfrentar ela e colocar Deus diante disso, acho que é a melhor opção que você tem pra você mesmo. Não correr, ser covarde, sabe? A covardia não vai te fazer bem. Então, é mais fácil você enfrentar. Enfrentar com Deus, tudo você pode. Tudo a gente pode. E você, Fábio? Eu diria, não desista, né? Aham. Que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Como deu certo, né? Exatamente. Entendeu? Hoje Eu vocês diria estão isso, aí, né, superados, tudo que Verdade. passaram. Deus tem colocado a mão sobre a vida de vocês, tem feito grandes coisas. Verdade. Então não tem como não olhar pra trás e falar assim, ufa, deu certo, né? Deu certo. Deu tudo certo. E vocês gostariam de deixar um recadinho para aquela família que acabou de descobrir o diagnóstico, que não sabe o que fazer, que talvez esteja como você estava, né, no começo, Eliana, achando que não ia dar conta. Que recadinho vocês deixariam hoje, né? Pode deixar você primeiro. Um recadinho para aquela mãe que está assistindo e que acabou de descobrir o diagnóstico. Eu acredito que maior é o amor que a gente pode ter pelos nossos filhos, né? A gente como já começa a ter amor quando a gente gera. Mas quando aquele pedacinho de gente sai dentro da gente, a gente olha, tipo assim, é meu, eu fiz. E independente de como ele vai crescer, como ele vai desenvolver, é uma parte sua. E você tem que ensinar ele a ser forte também. Você tem que ser forte. Sim. Porque, é que nem eu falei, não dá pra você colocar de novo dentro de você e guardar, não dá. Você tem que apenas seguir e confiar em Deus mesmo. E pedir força, ser forte. Isso. Sim. É isso aí, gente. E você, Fábio, deixaria que recado para Eu aquele diria- pai que decidiu ficar? Decidiu ficar, né? É. Primeiramente eu daria os parabéns, né? Porque Sim. decidiu ficar. E que amem muito seu filho, ame muito sua esposa, porque a sua esposa vai precisar muito de você, muito do seu apoio, muito da sua ajuda. E persevere bastante, né? Persevere bastante, porque o pai, vamos dizer que o 100% sempre é da mãe, mas o pai tá nos 80%, 85%. E é uns 85% que faz muita falta na vida da criança e na vida da mãe. Muito. Então, Exatamente. tenham força. É isso, Isso aí. amém. É isso mesmo. Ai, que legal. Poderia ter mais Gente, tempo, né, hoje. que Poderíamos história ter incrível. feito 3 horas pra gente ouvir Exatamente, testemunho, né? como aceitaram Jesus. Porque tem tem coisas muita aí história. ainda tem muita que... história Tem a ainda. parte boa Tem a ainda, parte- né? Tem a parte boa ainda. A parte Mas quem boa. sabe a gente não marca aí um outro próximo, episódio, né? é. Só pra contar a parte do testemunho de vocês, que eu tenho certeza que vai ser bênção É também. verdade. Mais um podcast aqui com essa história incrível desse casal maravilhoso, dessa história de superação, desse menino lindo, né? Do Felipe, toda a família. E a gente tá muito feliz de ter recebido vocês aqui. E agora a gente vai pro nosso bate-bola.
Nosso bate-bola é assim, né? A gente vai falar uma palavra, uma frase, e vocês vão falar o que vier na cabeça de vocês. Como vocês estão em 2, eu vou fazer 3 perguntas para um e a Sênia faz 3 perguntas para outros. Quer começar? Outro quer que faz? Pode começar. Eu vou começar, eu vou falar então para Eliane. Preparada? Não, né? Não. Não, né? Mas já tô aqui mesmo, né? Tá na chuva pra se molhar, né? É, isso aí. Vocês podem responder tanto em palavra como em frase curta. Isso, Tá? tá? Um momento inesquecível. Ser mãe. Uma palavra que define sua família. Uma palavra? Uma palavra. Amor. Amor. Qual foi o capítulo mais difícil do livro da vida de vocês? O diagnóstico do Felipe. Um sonho que ainda querem realizar juntos. Envelhecer juntos. Amém! Se pudessem resumir a sua missão em uma frase, qual seria? Uma frase. Gratidão a Deus. Uma frase que o Felipe sempre fala. Uma frase que o Felipe sempre fala. Ô mãe! Essa daí é. Ô mãe, mamanhuda. Essa é praxe, né? Ai, É mãe o dia inteiro, né? Mamanhuda. Mamanhuda. Ai, meu Deus. Mamãe, o dia inteiro. Até esquece do pai, é só a mãe ali, só a né? mãe, é. Ai, Jesus. É isso, que gente. legal. Vamos agora dar o presentinho, né? Para Uma nossa lembrança convidada. Pra Eliana. Isso. Esse daqui é um presente de um dos nossos patrocinadores para você. Pode abrir? Pode abrir. Tem vem- 2 aí, um da Regador de Sonhos. Com personalizados, camisetas, canecas, chaveiros, canetas. Então, se você se interessar por algum produtinho dela, entre em contato, tá? A gente vai deixar no nosso destaques lá no Instagram um link só dos patrocinadores. E um da Magnífica, né? Isso. Legal. Isso, esse é da nossa parceira, né? Da Regador de Não Sonhos. vem dizer que eu conheço, né? Você conhece, verdade. Você conhece? Tem aí também. Só aqui pode tem abrir. Aqui, Tem já um, tem mais um aqui, ó. Aí é um voucher Aqui é também. o Você voucher. conhece as duas, eu As acredito. duas. É. Aham. E aí temos o voucher também da Magnífica. Tá com uma promoção maravilhosa, 3 bermudas ou 3 calças jeans por apenas R$ 149,90. É isso. Chama ela que eu tenho certeza que vai atender vocês com muito carinho. Se dá pra abrir, senão depois a gente tira uma fotinho sua com... Que ela embalou tão perfeito que dá até dó, né? Dá. É. De Muito abrir. bonito, né? É. Ai, que Olha fofo. que chique. Mostra ali pra Amei. É lindo, né? Ela Muito é muito lindo, né? ela é Legal. muito delicada, muito caprichosa nas coisas que ela faz. E do lado tem um voucher também da Magnífica, tá bom? Pode deixar que eu Um vou vale aí. presente pra você ir lá Meu retirar. marido Vai comigo. Vai dar o Isso. cartão. E, Fábio, a gente não tem pra você, porque os nossos patrocinadores Não tem acabam problema. se preparando pra mãe, mas foi um prazer poder receber você junto. Sim. Tá? Sinta-se Também, presenteado obrigado. também, tá Não, bom? só em estar aqui hoje, pra mim, já foi um presente já. O presente foi nosso, né? Poder ouvir vocês e, assim, uma história tão... que ainda deixou gostinho de quero mais, né? Sim, Porque a sim. gente acredita que as famílias precisam ouvir histórias de casais, Verdade. né? Verdade. Para aqueles que estão na dúvida se permanecem ou não, decidam ficar e Isso. vejam a importância que é estar juntos. E para nós, mulheres, também entender que cada um tem sua participação, né? Tem procedimentos no meu filho que ele tem 13 anos, eu não sei fazer, é só meu marido que faz. Certo. Então, ainda bem que ele decidiu ficar. É lógico que eu teria aprendido se ele não tivesse ficado. Claro. Mas é isso, né? Ele me ajuda a equilibrar e É a seguir nos importante, meus dias. A importância de ter o casal unidos para poder criar um ser humano espetacular, que nem vocês estão criando, Felipe. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir o testemunho de Obrigado. vocês. É muito lindo, viu? Aproveitando que estamos falando nossos patrocinadores, queremos agradecer a AWS, que é mais um patrocinador que está chegando agora, que está apoiando o nosso projeto. Muito obrigada, AWS, por acreditar no nosso projeto, estar aqui unindo forças conosco, né, para que a gente possa levar mais histórias aí para outras pessoas, para edificar o nome do Senhor também. A AWS trabalha com instalações e manutenções, ela é uma prestadora de serviço, trabalha com antenas, alarmes, câmeras, interfone, tudo para sua residência, para o seu comércio, ou também para sua casa, enfim. Entre lá em contato com eles, vamos deixar o arroba deles aqui
e peça seu orçamento sem compromisso. Muito obrigada. É isso aí. Acabamos mais um podcast. É isso aí, gente. Mais um episódio incrível com essa história maravilhosa que a gente acabou de ouvir. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, curte, comenta, compartilha bastante, engaja bastante esse vídeo para que a gente possa alcançar outras vidas, outras famílias também. Você que tem uma história também de superação, que queira estar aqui conosco, a gente sempre fala isso em todos os episódios. Lá no nosso link, na nossa bio no Instagram, tem o formulário também, tanto dos patrocinadores que queiram estar aqui conosco no nosso projeto, como também para as famílias atípicas. Só você ir lá preencher o formulário que a nossa produção faz a seleção. Isso mesmo. E também a gente vai deixar aqui nos comentários, né, fixado, a página do canal do Felipe, Isso. tá? Então Isso entrem mesmo. lá, se inscrevam. O Instagram dele também. Então entrem lá que vocês vão também se apaixonar por ele, vão ver essa pessoa incrível que ele é. Então também ajude o Felipe compartilhando os vídeos dele, seguindo ele, que eu tenho certeza que vocês não vão estar ajudando somente ele, mas outras vidas também serão alcançadas. E Isso. lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o Deus próximo abençoe. episódio. Tchau, tchau.